Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 13. A sombra na escadaria. Era uma manhã de segunda-feira, a primeira oportunidade para algo interessante acontecer depois do marasmo sufocante de domingo. Antes do meio-dia, o grande detetive Leonelmo recebeu duas entregas que não lhe fizeram sentido. Leonelmo encontrou a primeira quando estava saindo para o trabalho. Uma caixa de chocolates e um cartão. No corredor fora do apartamento, viu a caixa retangular rasa no meio do capacho. Parecia a maquete de um casarão de fazenda em um campo de trigo, com o cartão como uma espécie de telhado. Ao pegá-la, sentiu o chocolate chacoalhar no interior e teve a imagem de ossos quicando dentro de um caixão. O cartão estava assinado com um X, em duas pinceladas de nanquim azul escuro. Isto é um presente? Perguntou-se, ou algum tipo de aviso. Leonelmo tinha poucos amigos, e nenhum que pudesse imaginar comprando-lhe chocolates. O detetive voltou ao apartamento e colocou a caixa sobre uma pequena mesa ao lado da porta. A seguir, trancou o lugar e saiu do prédio. Ele encontrou a segunda entrega naquela noite, quando voltava do trabalho. Um envelope estava colado na porta, com seu nome escrito em uma caligrafia grande e solta. Leonelmo abriu, ainda parado no corredor. Dentro havia a fotografia de uma fotografia dele mesmo saindo do prédio. Tinha sido tirada da rua ou talvez da loja do outro lado da calçada. O detetive sabia que era a fotografia de uma fotografia porque a imagem dentro da imagem estava levemente distorcida, como se tivesse sido colocada em uma mesa inclinada para longe da câmera. Ela tinha uma borda branca grossa que não era muito reta. Havia uma sombra vaga cobrindo a borda e a imagem dentro dela. Uma foto de uma foto, disse para si mesmo. O que diabos isso significa? Se tivesse pensado na questão, poderia ter presumido que essas duas entregas, os chocolates e a fotografia, estavam de alguma forma relacionadas. Mas, na verdade, o efeito da fotografia, se ver ao mesmo tempo de perfil e em miniatura, andando com passos firmes, na palma da própria mão enquanto segurava a foto diante de si, foi ele se esquecer completamente dos chocolates e nem sequer notá-los ao entrar no apartamento. Uma mensagem. Mas o que ela está tentando me dizer? Leonelmo levou o envelope e seu conteúdo para a cozinha. Depois se sentou para estudá-los enquanto esperava que uma panela de sopa esquentasse no fogão. A panela era uma coisa de metal nodosa e a sopa dentro dela era amarela. Embora fosse considerado um dos melhores detetives da Europa, Leonelmo levava uma vida muito simples. Ele alugava alguns cômodos, uma sala de estar com uma cozinha em uma extremidade e um quarto de dormir, em um prédio alto em uma rua bonita que saía de uma praça de Londres. No final do corredor havia um banheiro compartilhado. A senhora Ashimi, uma viúva, morava sozinha no último andar. Ouviu a sopa borbulhar, tirou a panela do fogo e despejou o conteúdo em uma tigela branca lascada. Jantou enquanto examinava o envelope, tomando cuidado para não derramar nada no que mais tarde poderia se tornar uma prova. Não havia marcas incomuns e nada que indicasse de onde veio. Leonelmo largou o envelope e pegou a fotografia. Não é muito diferente de um envelope em si, pensou ele, com uma imagem bem guardada dentro de outra. Só que não havia como abri-lo e examinar o conteúdo. Parece vagamente ameaçador. Se alguém tivesse enviado uma fotografia normal dele mesmo, o detetive a teria considerado uma mensagem de que estava sendo observando, entregue em forma pictórica. Mas a fotografia de uma fotografia parecia muito mais ambígua. Leonelmo olhou atentamente para ela e percebeu que era a foto da página de uma revista.
Houve alguns perfis dele que saíram em revistas no decorrer dos anos, quando seu nome apareceu em casos famosos. Havia algumas marcas pretas na parte inferior que deviam ser o topo de uma linha de texto. Alguém abriu a revista sobre uma mesa e fotografou a página. Mas por quê? Leonelmo estava cansado da vida de detetive, mas o mistério ainda conseguia cativá-lo. Fez um esforço para não pensar no caso. Enxagou a tigela e a panela com água fria. Guardou-as em um armário. Depois colocou a fotografia de volta no envelope e o guardou em uma prateleira na sala de estar. Então, por ter voltado do trabalho bastante tarde, apagou as luzes da cozinha e foi direto para a cama. Como todos os pesadelos mais eficazes, aquele começou com uma ausência de significado onde ele deveria estar. A fotografia da fotografia ainda era um mistério quando, 2 dias depois, Leonelmo voltou para casa e encontrou uma terceira entrega à sua espera. O destino parecia ter se tornado um gato, deixando esses itens curiosos mutilados em sua porta. Dessa vez era um cadáver. Ele havia passado pela porta do apartamento sem notar nada em comum. Só quando chegou à cozinha percebeu que alguma coisa estava errada. A porta do quarto estava aberta, embora o detetive soubesse que a fechará com cuidado naquela manhã. Ele sempre fazia isso, para manter o calor. Os ambientes eram cavernosos e o prédio, geralmente frio. Mas agora havia uns 15 centímetros de espaço vazio entre a porta e o batente, um retângulo escuro tão alto e fino quanto um poste de luz. Leonel tirou a arma de dentro do paletó e a segurou com a mão direita, depois espiou pela fresta da porta. Um cadáver jazia na cama. Era o corpo de um homem, totalmente vestido em um terno marrom escuro, de meia-idade, com a barba por fazer aparência rústica. Leonel percebeu com desgosto que o morto ainda estava de sapatos e que os lençóis da cama estavam enrugados sob peso. O rosto do homem estava inchado e irreconhecível, e a pele tinha um tom de roxo aveludado. Foi envenenado, provavelmente, ou teve alguma doença. Não havia sinais óbvios de luta. O homem podia ter sido colocado ali antes ou depois de morrer. Era difícil dizer. Um lado do rosto do cadáver tinha cicatrizes extensas do que parecia ser pele queimada. Aqueles padrões inconfundíveis de carne enrugada e empolada, embora fossem cicatrizes velhas e apenas ligeiramente visíveis, se estendiam até a linha do cabelo, coberta por um chapéu. O inspetor Goode, que foi parceiro de Leonel por muitos anos, costumava dizer que se você entrar no céu, pode esquecer os sofrimentos da vida, mas o inferno deve se lembrar deles. Leonel pensava nisso sempre que via o rosto torturado de um cadáver recém-morto. Seriam essas contorções os efeitos de memórias dolorosas sendo vivenciadas novamente, ou apenas os efeitos da morte? Ele estendeu a mão e fechou os olhos do cadáver, selando a verdade por trás deles. Onde acha que ele está então? No céu ou inferno? As palavras vieram de trás dele. Leonel se virou e viu o inspetor God parado à porta. A respiração de Leonel vacilou, como sempre acontecia, porque o inspetor estava morto havia quase um ano. Houve um vazamento de gás no prédio onde ele morava. O próprio Leonel encontrou o cadáver alguns dias depois. Ajudou a carregar o caixão até uma gaveta embaixo do beiral de uma pequena igreja. Era como se o morto tivesse escolhido se encolher lá, fora da chuva, e fumar um cigarro por toda a eternidade. Mas isso não impediu o inspetor de voltar para continuar a parceria entre os dois, como se nunca tivesse morrido. Tudo começou logo após o funeral. Leonel pensou ter visto o falecido parado no meio da multidão, sorrindo para ele. Agora aquilo acontecia nos momentos mais inocentes e familiares. Sempre que Leonel estava sozinho, era provável que o inspetor apareceria. O detetive tinha desistido havia muito tempo de se perguntar se estava enlouquecendo e agora simplesmente aceitava a situação. Boa tarde, God. Ele se voltou para o cadáver. O que acha disso? Ele engoliu algo que não caiu bem. Verifique os bolsos, por gentileza. Leonel fez o que o parceiro falecido pediu. Não havia mais pistas, tanto a respeito da identidade do homem quanto de onde ou como ele foi morto. Por que acha que o corpo foi trazido aqui? Para mim, consigo pensar em 3 possibilidades. O inspetor God levantou 3 dedos, e Leonel percebeu que eles não projetavam nenhuma sombra na parede atrás do parceiro. Apenas fruto da minha imaginação, pensou o detetive. Pode ser um aviso, disse o inspetor, ou uma confissão parcial do assassino, ou uma tentativa de me incriminar por assassinato. Sim, essa é a terceira opção. Mas seja estoico em relação a isso. Que tal? É difícil incriminar alguém por assassinato. Além disso, você tem a vantagem. Há uma pista que você ainda não percebeu. Eu mal tive tempo, falou Leonel em tom defensivo. Ele saiu do quarto e examinou a porta do apartamento. Estava intocada, a fechadura ainda funcionava e não havia marcas nela. Então o detetive verificou as janelas, embora morasse no 2º andar. Uma escada ou um pedaço de corda poderiam ter sido usados para subir até elas. Não era impossível. Mas as janelas estavam todas trancadas, nenhuma foi danificada. O inspetor God observou o parceiro da entrada, assobiando impacientemente. Enquanto Leonel verificava a janela mais distante no canto do quarto, percebeu movimento no prédio em frente. A mulher que morava ali estava parada à janela da cozinha, olhando vagamente na direção do detetive enquanto preparava um ensopado. Ele deu um passo para o lado,
torcendo para não ter sido visto por ela, e observou a vizinha através de uma fresta nas cortinas. O prédio em que a mulher morava era menos distinto do que o dele e as paredes voltadas para Leonel tinham mais tijolos do que janelas, mas ao longo dos anos de observação ele criou uma imagem convincente da família que morava ali. Eram 3 pessoas. O pai trabalhava muito e chegava tarde em casa. A esposa passava os dias cuidando de tarefas domésticas e do filho, e o menino estava eternamente de cama, com uma doença ou outra. Eles pareciam uma família infeliz. O quarto do menino ficava em frente ao banheiro no final do corredor e, no verão, com a janela de vidro fosco aberta, Leonel se divertia fazendo caretas para ele. Sua cabeça molhada se transformava em uma procissão de gárgulas encharcadas de chuva, que sempre ria. Ela pode ver o corpo de lá? Virou-se, esperando que God respondesse, mas o ex-parceiro havia desaparecido assim que Leonel notou a mulher. O detetive olhou para a cama. Estava coberta de sombras e os ângulos o convenceram de que a vizinha provavelmente não conseguiria. Suspirou de alívio. Era crucial que ninguém chamasse a polícia antes que Leonel tivesse dedicado tempo para investigar. Se o corpo fosse usado para incriminá-lo, deveria haver um motivo para a polícia ainda não ter sido chamada. Talvez o assassino voltasse mais tarde para colocar mais prova, ou estivesse ocupado estabelecendo um álibi próprio. O detetive não podia agir, ou permitir que alguém interviesse, até que entendesse mais a respeito da situação. A mulher pareceu perder o interesse e se afastou da janela. Ele a observou colocar uma tigela de ensopado em uma bandeja e sair da cozinha. Então saiu do esconderijo. Leonel percebeu ter uma vantagem em relação ao assassino. Estava em casa muito mais cedo do que de costume. Era uma quarta-feira no meio da tarde, horário em que normalmente estaria no escritório. Isso deu ao detetive a chance de pegá-lo desprevenido. Voltou para a sala. O inspetor God estava sentado em uma poltrona. Leonel se sentou à frente dele. Aonde você foi? O inspetor sorriu. Em vida, ele sempre agiu como se soubesse a resposta para tudo. Às vezes, Leonel o achava insuportável. Saí por um momento. Encontrou a pista. A fechadura da porta não foi forçada. O assassino devia ter a chave do meu apartamento. Não havia outra maneira de a pessoa ter entrado, uma vez que as janelas estavam trancadas. E isso significava que alguém que ele conhecia devia estar envolvido. Paradoxalmente, Leonel achou a ideia reconfortante. Introduzir limites a uma situação que antes parecia infinita dentro das possibilidades. Ótimo. Então você não precisa que eu enumere os suspeitos. A primeira é a senhora Shimi. A senhoria, que morava no último andar, era a única pessoa que tinha a chave do apartamento além dele. Mas ela não é uma assassina, não dessa maneira. Essas 3 últimas palavras pareceram divertir o inspetor. Você acha que ela é mais do tipo que coloca óleo na escada? Leonel franziu a testa. Isso é sério. Eustace. Alguém quer me arruinar. A humilde aparição encolheu os ombros. Bem, e quanto à moça? A segunda suspeita, Hannah. Leonel se inclinou para a frente na cadeira. Hannah era jovem que vinha limpar o prédio e os apartamentos várias vezes por semana. Ela pegava as chaves nos aposentos da senhoria. Ela poderia ter dado a chave para alguém, concluiu ele. Leonel tinha certeza de que nem Hannah nem sua senhoria queriam incriminá-lo ou seriam capazes de cometer um assassinato. Mas elas ainda poderiam estar envolvidas, fornecendo a chave do apartamento em troca de dinheiro. Ou talvez as duas tenham sido ameaçadas. Devo interrogar a senhora Shimi? Você perderia a vantagem de estar em casa antes da hora. E se ela avisar os comparsas? Leonel fechou os olhos. Poderia ter sido mais alguém. Havia o vizinho, o Sr. Bell, fotógrafo e colega notívago. Um amigo, quase, mas Leonel não confiava em ninguém naquelas circunstâncias. E havia o Sr. Pine, o vizinho de baixo, um homem quieto e estudioso que trabalhava em uma das universidades. Mas Leonel mal conhecia e não o via tinha semanas. E nenhum deles tem qualquer motivo. Leonel não conhecia a mente criminosa. Conhecia de cabo a rabo. Seria necessário um profissional para tramar algo do gênero. Disso ele tinha certeza. Então o detetive colocou a questão da chave de lado e perguntou a si mesmo: quem iria querer me incriminar? O primeiro homem que veio à mente foi um falsificador húngaro chamado Keller. Keller havia liderado uma quadrilha de falsificadores em Londres durante muitos anos, até que um de seus sócios tentou obter mais do que a parte justa dos lucros. Keller amarrou as mãos e os pés do homem e o jogou, ainda vivo, em um moedor de carne industrial. A seguir, pegou o sangue, usou como substituto para tinta e imprimou 100 notas falsas de uma libra com as entranhas da vítima. Ele deu uma cédula dessas para cada um dos homens da gangue, a fim de lembrá-los do preço da traição. Inevitavelmente, um deles se embebedou e tentou gastar a nota. E foi assim que o caso chegou à polícia. A partir da descrição do lojista e do amplo conjunto de manchas e impressões digitais que cobriam a nota, Leonel foi capaz de identificar os principais hábitos da gangue. Em seguida, deduziram por uma identidade dos integrantes. Foi uma obra-prima do trabalho de detetive analítico, como um círculo, formando uma espiral para dentro. Como de costume, havia pouca coisa para incriminar o líder da gangue, então Keller foi condenado por alguma acusação menor. Isso aconteceu havia 4 anos.
Keller tinha sido solto no mês anterior e Lionel andava inquieto desde então. Ele estava muito velho para se defender agora. Até onde sabia, o criminoso estava ansioso por vingança. Afinal, o detetive havia destruído todo o seu ganha-pão e reputação. E a Hannah não é húngara também? Lionel se perguntou se isso era apenas uma coincidência. Havia outros que guardavam rancor, obviamente. Um número grande demais para ele se lembrar. Apenas 3 semanas antes, Lionel não estava discutindo esses casos anteriores com o novo parceiro, o inspetor Eric Laurer. Alguns deles eram lendários. Houve o caso do prolífico ladrão de arte Otto Maneri, no qual Lionel deduziu a profissão, nível de instrução e idade do culpado a partir das pinturas que ele escolheu roubar. Teve o caso do menino encontrado cortado ao meio em um reservatório ao norte de Londres. Lionel havia estabelecido que não apenas as 2 metades eram partes de 2 corpos diferentes, mas a metade superior era, na verdade, uma menina composta para parecer um menino. E houve um caso original? Perguntou Laurer para ele. Um primeiro que o inspirou a seguir a carreira de detetive. Sim. E Lionel contou a história que havia contado centenas de vezes antes. Ele era órfão. O orfanato de São Bartolomeu era um lugar cruel. Em uma determinada tarde, ele fugiu. Lionel tinha 10 anos. Andou cerca de 13 quilômetros, chegou à beira de um campo arado, onde notou um pequeno monte de terra ao lado de uma vala. Parecia ser uma adição recente à paisagem. Havia uma rosa e um brinquedo de criança em cima do monte. Lionel afastou um pouco da terra e descobriu o rosto de uma menina morta, olhando fixamente para fora da lama espalhada. Foi seu primeiro encontro com a morte, e ele correu para a estrada mais próxima. Não parou de correr por vários quilômetros. Lionel foi recolhido cerca de 1 hora depois, voltou para o orfanato. Como já estava enrascado o suficiente, ele nunca contou para ninguém sobre ter encontrado o corpo. Só quando tinha 17 anos e saiu do orfanato de São Bartolomeu para ir a Londres, ele se viu, em um domingo chuvoso, repentinamente tomado pelo desejo de resolver o caso. Não havia registro de uma garota desaparecida naquela área e naquela época. Lionel fez uma viagem de um dia até o orfanato, parou brevemente para revisitar os quartos onde viveu quando criança, mas não foi capaz de encontrar o campo novamente. Voltou para Londres desapontado. Ele sabia, obviamente, que a família da menina ou os tutores deviam tê-la matado e não relataram a morte. Era a única possibilidade que fazia sentido, mas nunca descobriu quem ela era ou porque foi enterrada com tanto segredo. Laurer cofiou a barba. Isso é muito intrigante, disse ele. E os 2 homens concordaram. Uma vez provado, o trabalho de detetive era como uma droga. Os melhores mistérios, aqueles que os mantinham sem dormir à noite, eram aqueles em que não havia ausência de autor ou de método, e sim de sentido. Como o mistério diante de Lionel neste momento. O cadáver na cama podia significar muitas coisas, e ele não seria capaz de descansar até que soubesse a verdade. Somente quando pensou nisso foi que o detetive se lembrou da fotografia que receberá 2 dias antes. Lionel encontrou o envelope e depositou o conteúdo na mesa da cozinha. A fotografia de uma fotografia de si mesmo, quase reconhecível em sua juventude, saindo do prédio e virando à esquerda. O que isso poderia significar? Será que estava relacionado ao corpo na cama? Vamos analisar o caso logicamente, disse para si mesmo. Se o propósito de uma fotografia é retratar o episódio breve e restrito da realidade durante o momento em que por acaso ela foi tirada, então a fotografia de uma fotografia retrata o mesmo momento da realidade, a mesma seção do tempo, ou é de alguma forma um comentário sobre o registro original, com a intenção de ser inerentemente satírico ou crítico. A intenção era atrair o foco para a fotografia como um objeto físico real, um brilho de pontos prateados aninhados em uma mancha de gelatina, como se alguém estivesse dizendo, olha o que eu encontrei. Ou tinha sido tirada por alguém que não conhecia outra forma de fazer uma cópia. Lionel fechou os olhos. As perguntas estavam cansativas agora. Tanto o corpo quanto a fotografia pareciam ilegíveis. Não havia pistas suficientes para dar sentido a qualquer um dos 2. Ele queria muito fumar cachimbo, embora já tivesse parado havia anos. Alguém deu um tapa na mesa diante dele. O detetive abriu os olhos e viu o inspetor God inclinado sobre ele. Acorde, Moon. Você ainda não terminou. Você identificou 2 suspeitos. Para começo de conversa, então avance com eles. Lionel não disse nada. Naquele instante, ouviu o barulho conhecido de alguém subindo as escadas. Era a senhora Ashimi. Reconheceu o jeito de andar da senhoria. Dava para imaginar a cena, sentado à mesa da cozinha. A boca exuberante e eternamente sorridente da senhora Ashimi, que ficava aberta sempre que ela não estava conversando com alguém, estaria balançando para cima e para baixo conforme ela galgasse cada degrau. A senhoria costumava parar no primeiro andar e acender um cigarro, e não deu outra. Veio a ausência de som quando ela parou para provar que Lionel estava certo. Ocorreu ao detetive, então, que conhecia a senhora Ashimi bem o suficiente a ponto de a reação dela ao vê-lo em casa, em uma hora tão inesperada, ser capaz de deixar claro se estava, de alguma forma, envolvida no crime. Perceberia uma reação de empolgação, medo ou nervosismo. Vou fazer uma surpresa para ela. God bateu palmas. É assim que se fala. Lionel foi de mansinho até a porta e aguardou.
Quando a senhora Ashimi estava chegando ao topo da escada, prestes a passar, ele enfiou a cabeça pela porta e olhou em volta. O detetive tentou agir como se estivesse esperando alguém. Quando viu que era ela, sorriu educadamente e desejou um bom dia. A mulher franziu a testa e quase sussurrou: essa escada. Essa maldita escada. Sem ansiedade, apenas com o bom humor habitual. Lionel não respondeu, acenou com a cabeça e voltou para dentro do apartamento. Então aquilo resolveu a questão. A senhoria não estava envolvida. A revelação mal chegou a surpreendê-lo. Muito bem, Moon, disse o inspetor God. Agora vai e pegue o outro suspeito. Lionel quis ver Hannah trabalhando, apenas por um momento. Ela era uma garota tímida, e ele tinha certeza de que, se tivesse passado a chave de seu apartamento para outra pessoa, ela não seria capaz de esconder o fato. O detetive imaginou Hannah verificando a hora constantemente ou olhando para trás a cada som que escutasse. Mas o risco de detetive ser visto era muito grande. Assim sendo, ele vestiu um disfarce, uma peruca simples de cachos laranja reluzente para cobrir a cabeça calva e um casaco preto comprido que tirou das camadas de roupas no fundo do armário. Tinha a esperança de que seria o suficiente para disfarçá-lo na penumbra do corredor. Não havia nada mais ridículo, ele costumava achar, do que um detetive usando uma fantasia elaborada. Sentiu-se envergonhado só de pensar nisso. Saiu de mansinho do apartamento e parou no topo da escadaria. O som de algo pegajoso sendo esfregado veio lá de baixo. O detetive desceu a escada com cuidado, fazendo o mínimo de barulho possível. Já na metade da descida, parou e abaixou a cabeça. Dali era possível vê-la, no final do corredor do térreo. Hannah estava movendo um esfregão mecanicamente para frente e para trás, cantarolando para si mesma. Ela não parece nervosa ou tensa, mas era difícil dizer àquela distância. Lionel desceu correndo as escadas e saiu para a rua, como se estivesse com pressa de chegar a algum lugar, e deu uma olhadela para Hannah ao passar. Sua impressão não mudou. Ela parecia relaxada, nem mesmo virou a cabeça ao ouvir o som de seus passos. Ele quase trombou com o inspetor God, que estava parado ao lado de uma caixa de correio na calçada do lado de fora. Não ela também, disse Lionel. God colocou os braços atrás de si e ergueu o corpo até se sentar em cima da caixa de correio, onde ficou com os sapatos balançando a 1 metro do chão. Era o tipo de agilidade que só um morto poderia ter. Ele olhou para Lionel. Então você deve se perguntar se há outros suspeitos. Lionel voltou para o apartamento e ficou andando de um lado para o outro na sala. Quem mais poderia ter feito isso? Então, a senhora Ashimi tinha um amigo, o dono da floricultura, no final da rua. Lionel frequentemente passava por ele subindo as escadas para o apartamento dela, com um buquê de flores nas mãos. Os braços do homem estavam cobertos de tatuagens, resquício de uma vida diferente, mas Lionel sempre o considerou amigável e provavelmente inofensivo. O detetive parou de andar quando ouviu o eco de notas de piano vindo de algum lugar próximo. Ficou em silêncio por um momento. Pareciam vir de um dos aposentos ao lado. Devia ser o Sr. Bell. Na ponta dos pés, foi até a parede divisória e pressionou a cabeça contra ela. Conseguiu ouvir o ritmo das tábuas do assoalho se movendo levemente para cima e para baixo, e percebeu que não era um piano sendo tocado, mas um gramofone sendo ouvido. Os movimentos cessaram, e Lionel imaginou a cena absurda do vizinho pressionando, como ele, a cabeça contra o outro lado da parede. De repente, houve uma batida forte à porta do apartamento. Estava se concentrando com tanto cuidado na música que não percebeu os passos se aproximando escada acima. O visitante bateu novamente, dessa vez mais alto. Lionel ficou encostado na parede e tentou não respirar. A seguir, ouviu o som de passos recuando. Embora fossem apressados, ele não soubesse se estavam subindo ou descendo. O detetive andou até a mesa da cozinha e pousou a arma sobre ela, apontada para longe dele. Sentou-se. Ele esperou. Tinha um palpite de que o visitante voltaria. Daquela posição, Lionel conseguia ver toda a sala de estar, e a arma estava prontamente à mão. Ele estava um pouco desapontado com o fato de o caso já estar entrando no que deveria ser o ato final, antes que tivesse a chance de resolvê-lo. Mas essa decepção havia se tornado uma ocorrência comum ultimamente, conforme a aposentadoria se aproximava e os pensamentos desaceleravam. O minuto seguinte se arrastou longamente. O inspetor God não apareceu. Em seguida, os passos voltaram, agora unidos aos da senhoria. Lionel reconheceu os passos da mulher imediatamente. Houve outra série de batidas fortes, depois uma pausa. Silêncio. Nada. Ele ouviu o soluço de pânico da senhora Ashimi enquanto tentava destrancar a porta. Ouviu o rangido lento quando ela se abriu. A seguir, um homem entrou pela passagem. Era seu novo parceiro, o inspetor Eric Lowry. Lionel ficou tão surpreso que a mão foi instintivamente para a arma, mas o movimento foi sutil o suficiente para não ter sido percebido. Lowry e a senhoria passaram correndo por ele até o quarto. Nenhum dos dois o tinha visto sentado ali. Ele está morto, ouviu Lauren dizer, seguido por um grito de choque da senhoria. Os dois saíram do quarto envolvidos em uma conversa apressada, e nenhum olhou na direção do detetive. Por favor, telefone para o médico, pediu Lauren.
Parece assassinato. Tome, o doutor Purvis é um amigo meu. Laure rabiscou um número de telefone em um pedaço de papel e o entregou para a senhora Ashimi. Diga a ele que Lionel Mu está morto. Ela saiu correndo da sala. Um momento de compreensão fria e opressiva passou por Lionel, e então as palavras de seu parceiro foram absorvidas. O detetive se levantou, sobrecarregado pelo peso da arma. Laure, disse ele. O homem não se virou. Lionel caminhou até onde o parceiro estava parado e acenou com a mão na frente dele. Mas Laure não pareceu vê-lo, apenas andou até o quarto e olhou para a cama. Em estado de desespero, Lionel seguiu o homem. O cadáver tinha parecido familiar, mas só agora Lionel reconheceu o corpo como ele mesmo. O inchaço escondia muito do rosto e as cicatrizes o despistaram. Ele tinha se esquecido do incêndio no orfanato quando era apenas uma criança. Todo o edifício foi destruído pelo fogo. Lionel estava chocado, também, ao notar como parecia mais velho ali do que na fotografia. Se você entrar no céu, pode esquecer os sofrimentos da vida, mas o inferno deve se lembrar deles. Interpretou como um bom presságio o fato de ter se esquecido do incêndio. Lembrou-se de outra coisa e voltou para a sala de estar. Laure parecia segui-lo. Aquela maldita caixa de chocolates que ele recebeu na segunda-feira de manhã estava na mesa da cozinha, despercebida até agora. Na noite anterior, Lionel tinha voltado do trabalho tarde, um pouco bêbado. Laure e ele tomaram um pouco de uísque para comemorar o fim de um caso e comeu um deles distraidamente. Ou foi mais de um. O detetive olhou a caixa aberta. Faltavam vários chocolates. Que tolice, pensou Lionel, uma tolice imperdoável. Mas quem mandaria chocolates envenenados para ele? E um cartão assinado com um beijo? Enquanto o mistério terminava, outro começava. O detetive considerou os possíveis suspeitos, procurando por alguém com motivo e oportunidade, alguém que conhecesse seus hábitos, alguém que soubesse até mesmo de sua fraqueza por chocolates. E dessa vez a ficha caiu. Lionel foi até a janela. A mulher do apartamento em frente estava se escondendo atrás das cortinas, olhando discretamente para o prédio dele. Ela sabia o que estava acontecendo e observava a situação se desenrolar. Ele pensou na criança doente e ficou tenso. Por meses, talvez até anos, o detetive não tinha certeza. Essa mulher vinha envenenando o próprio filho. E Lionel Mu tinha testemunhado a coisa toda, mesmo sem perceber. O que ela estava mexendo no ensopado? Veneno de rato ou herbicida? Ele conhecia casos assim. A mulher devia ter odiado Lionel olhando para ela o tempo todo, então finalmente decidiu se livrar dele. Para a própria segurança dela, presumiu ele. Será que a vizinha colocou um pouco do veneno, uma dose mais forte, obviamente, nos chocolates e os enviou para ele? Não existe outra explicação. Atrás do detetive, alguém pigarreou. Ele se virou. Era o inspetor God, seu amigo falecido e ex-parceiro. Ele se aproximou, estendeu a mão ao topo da cabeça de Lionel e tirou a peruca laranja que o detetive tinha esquecido que estava usando. É importante ter dignidade para onde você está indo, disse God. Venha comigo. Os dois saíram do apartamento, deixando o inspetor Laure sozinho em um ambiente cheio de pistas legítimas e falsas, com um mistério a resolver. O grande pesar de Lionel Mu, ao passar pela porta da frente pela última vez, era ainda não saber porque alguém havia lhe enviado a fotografia de uma fotografia 2 dias antes, ou o que ela deveria significar. Capítulo 14. A sétima conversa. O grande pesar de Lionel Mu, ao passar pela porta da frente pela última vez, era ainda não saber porque alguém havia lhe enviado a fotografia de uma fotografia 2 dias antes, ou o que ela deveria significar. Leu Julia Hart. Ela baixou o manuscrito. Grant M. Celester a encarou. Então, começou ele. Esse é o fim? Sim, falou Julia. O livro termina com um mistério não resolvido. Ele resolveu o próprio assassinato, pelo menos. Isso é verdade. Esta história traz uma sensação um pouco diferente das outras, não acha? Talvez. Grant pensou a respeito. Existem elementos sobrenaturais, mas já mencionei que a definição não os proíbe. Mas eles tornam o caso bastante injusto para o leitor. Ela fez soar como uma acusação. Pode ser. Ele deu de ombros. Esta história representa o caso em que a vítima e o detetive se sobrepõem. Vimos a sobreposição entre suspeitos e detetives, e entre suspeitos e vítimas. Portanto, a próxima etapa era inevitável. Embora a definição permita, é difícil realizar na prática. E foi por isso que você recorreu ao sobrenatural? Sim. Grant coçou o nariz. Os dois estavam tomando café no Jardim de Rosas, nos terrenos do hotel de Julia. O escritor tinha se oferecido para encontrá-la ali e poupá-la de caminhar até a cabana. Era a terceira manhã de Julia na ilha, e já estava garantido que seria outro dia escaldante. Grant apareceu logo após o café da manhã usando paletó branco folgado e chapéu, com a bainha dobrada da calça manchada de laranja pela caminhada. E ele imediatamente derramou o café na manga da camisa. Este é um hotel muito elegante, comentou. Seu patrão a hospeda com estilo.
Foi o único hotel que encontramos na ilha, explicou Julia. Existe outro? Boa pergunta. Grant riu. Nunca precisei de um. Pensando bem, provavelmente não há. Ele estava olhando distraidamente para o jardim em volta, assobiando para si mesmo. Julia interrompeu os pensamentos do escritor. Pode me contar alguma coisa sobre esta história? Disse que foi uma estrutura difícil de realizar. Por quê? Apenas porque o detetive é opcional em nossa definição. Portanto, se o escritor ofuscar demais o papel dele, transformando o personagem também em vítima, o leitor pode nem perceber que havia um detetive. Fazer a vítima voltar como um fantasma era uma maneira de contornar isso. Valeu a pena tentar, pelo menos. Ele estava olhando para um pássaro empoleirado na estátua de uma mulher segurando um recipiente com água, esculpida em uma pedra branca que parecia lisa como chocolate. Julia o observava. Sentia-se nervosa, agora que tudo estava caminhando para o fim. Acho que você conseguiu, comentou Julia. E eu gosto que esta seja diferente das outras histórias. Ela pegou uma pasta da bolsa e a abriu no colo. Não queria que ele suspeitasse de nada, pelo menos não ainda. Li seu artigo de pesquisa novamente ontem à noite. Julia parecia não ter dormido. Os olhos estavam vermelhos. Ficou mais compreensível agora que você explicou alguns dos pontos principais para mim, mas ainda havia muita coisa que não conseguia acompanhar. Há muita coisa que não discutimos. Fiquei especialmente interessada na lista que você deu na seção 2, subseção 3. Grant voltou toda a atenção para ela. Vá em frente, disse ele. Posso ler para você? Ele concordou com a cabeça. Claro. Julia baixou o olhar para a pasta. De posse dessa definição, leu, podemos agora estabelecer matematicamente as variações fundamentais do romance de assassinato clássico. Sim, falou ele, fechando os olhos. As permutações da ficção policial. Os casos são os seguintes, continuou Julia, respirando fundo. Aquele em que o número de suspeitos é igual a 2. Aquele em que há 3 ou mais suspeitos. O caso aberrante, com um número infinito de suspeitos, que permitimos, mas não consideramos digno de comentário. Aquele em que o conjunto de matadores tem tamanho de um agente solitário. Aquele em que o conjunto de assassinos tem tamanho de 2, parceiros no crime. Aquele em que o conjunto de matadores é igual a todo, ou quase todo, o conjunto de suspeitos. Aquele em que grande parte dos suspeitos, 3 ou mais, mas não todos, é matadora. Aquele no qual existe uma única vítima. Aquele em que existem várias vítimas. Qualquer caso formado pela substituição de A e B por qualquer combinação de suspeitos, detetives, vítimas ou matadores, exceto os suspeitos matadores, que já foi contabilizado nos seguintes casos. Aqueles em que A e B são separados, onde A contém B como um subconjunto estrito, onde A e B são iguais, onde A e B se sobrepõem, mas nenhum está contido no outro. Isso inclui especialmente os casos em que todos os detetives são matadores, todos os suspeitos são vítimas, todos os detetives são vítimas. Aquele em que os suspeitos consistem inteiramente em detetives e vítimas, e da mesma forma os assassinos. Aquele em que os matadores são apenas os detetives que também não são vítimas. Aquele em que os matadores são apenas as vítimas que não são também detetives. Aquele em que cada suspeito é tanto vítima quanto matador. O caso no qual todo suspeito é detetive e matador. Aquele em que cada suspeito é vítima, detetive e matador ao mesmo tempo. Finalmente, há o caso em que todos os 4 conjuntos são idênticos, suspeitos, matadores, vítimas e detetives, e qualquer combinação consistente das opções acima. Os olhos de Grant estavam brilhando de satisfação. Isso me deixa nostálgico pelos meus dias como pesquisador, comentou. É uma lista exaustiva. Alguma vez você teve a intenção de escrever uma história para cada uma dessas permutações? Grant estava observando uma formiga andar até a ponta de um relógio de sol, a poucos metros deles. Seriam histórias demais. Especialmente quando se leva em consideração essa última frase. Foi uma aspiração, talvez, mas nunca uma intenção. E ainda assim você parou em apenas 7 histórias. Por quê? Ele levou um tempo para responder. Ninguém estava interessado em romances policiais depois da guerra. Eles ficaram desatualizados muito rapidamente em comparação com toda aquela morte real. Talvez algumas das convenções estejam desatualizadas, mas a estrutura em si está viva e passa bem. Grant parecia em dúvida. Você realmente acredita nisso? O que quero dizer é que, se a pessoa lê uma ficção criminal agora, é impossível não se perguntar como a história vai acabar. Essa ênfase é tirada do romance de assassinato. O leitor pode não estar se perguntando especificamente qual personagem cometeu o assassinato. Talvez isso tenha até ficado claro desde o início, mas ainda estará imaginando com qual, de um conjunto pequeno e finito de finais possíveis, o autor se comprometerá. Assim, a estrutura ainda está lá. O escritor, sorrindo, ficou em silêncio por um momento. Sim, acho que tem razão. Nunca encarei dessa forma antes. Isso não refuta minha afirmação de que o romance de assassinato convencional está desatualizado. Senti isso de forma muito tangível em meados da década de 1940, por isso parei de escrever. É uma pena,
disse Júlia, pegando a xícara de café em seguida. Você notou alguma inconsistência nesta história? Grant pegou a própria xícara e bebeu o último gole do líquido amargo. Estava morno. Sim, uma inconsistência fácil desta vez. Júlia deu de ombros. Todo o orfanato pegou fogo quando ele era criança, mas Lionel visita os ambientes onde morou quando já era adolescente. Então, o orfanato queimou ou não? Entendo, respondeu ele. Sim, eu deveria ter notado essa inconsistência. Júlia pousou a xícara vazia na mesa e apontou para trás do escritor. Já esteve lá em cima? Apontava para um trecho da costa imediatamente fora da cidade, onde a terra se elevava a uma altura considerável e um penhasco íngreme lançava um olhar desconfiado para o mar. Sim, disse Grant, calmamente. Conheço bem o lugar. Júlia não conseguia tirar os olhos dali. Parece um ponto muito dramático. Tenho um rascunho da introdução na minha bolsa. Talvez pudéssemos subir lá para ler? Podemos transformar em uma ocasião especial. Grant ergueu uma sobrancelha. Estou impressionado, falou ele. Quando você teve tempo para escrever isso? Na noite passada, principalmente. Depois que fui embora. O escritor soltou um assobio de admiração. Sendo assim, vamos, se você quiser. Não subo lá há muito tempo, mas estou ansioso para ouvir o que escreveu. E vale a pena ver a ilha inteira. Ótimo, disse ela, já arrumando as coisas. Capítulo 15. A conversa final. Julia Hart olhou para trás enquanto lutava para subir a encosta irregular. Grant a seguia e, pela primeira vez, a diferença de idade entre os dois era aparente, embora a empolgação do escritor não diminuísse. Ela o esperou alcançá-la, ficando ligeiramente fora da trilha. Sinto muito, disse Julia. Não parecia tão íngreme visto de baixo. Grant parou para secar a testa com um lenço. Não é tão ruim assim, respondeu. Só o calor torna muito mais difícil. Os cantos das roupas brancas tinham círculos de suor. Ela voltou para a trilha. A colina adiante levava ao dramático precipício que ambos tinham visto do jardim de rosas do hotel. A metade superior estava repleta de pequenos trechos de floresta amarelada. Essas árvores vão nos dar algum abrigo, disse Julia. Podemos fazer uma pausa quando chegarmos a elas. A última vez que vim aqui, achei fácil. Grant franziu os olhos para o contorno dela. Infelizmente, envelhecer é uma coisa sem graça. Eles começaram a subir novamente. Não demoraram muito para chegar à linha de árvores delgadas e questionadoras que marcavam o início da pequena floresta. O caminho que estavam seguindo levava diretamente para o meio da mata. Depois de mais ou menos 30 metros, chegaram a uma clareira cercada por grandes formações rochosas. A luz lá dentro era de um amarelo berrante e verde, por causa do sol que brilhava através das folhas. Um anfiteatro natural, elogiou ele, acariciando uma das rochas. Já se passaram alguns anos desde a última vez que estive aqui. Esta ilha parece ter tudo. Grant havia recuperado energia agora que pararam. Empoleirou-se em uma pedra e se virou para encarar Julia, com as pernas balançando para o lado. Eu me apaixonei por ela no momento em que cheguei. Julia olhou em volta. Gostaria que tivessem trazido um pouco de água ou vinho. Nunca estive em um lugar assim. Grant tirou o chapéu e se abanou com ele. Devo admitir, eu estava apreensivo com sua visita no início. Eu vivi uma vida simples nos últimos anos, mas achei estimulante. Enxugou a testa novamente e deixou o lenço úmido cair pesadamente no chão. Não acho que devamos ir mais longe, opinou Julia. Pode ser mais fácil conversar aqui, longe do vento. Grant concordou. E você está com o rascunho da introdução para eu ouvir? Sim. Ela deu um tapinha na bolsa. Mas antes de conversarmos a respeito disso, acho que devemos tomar uma decisão sobre o título do livro. Os Assassinatos Brancos. Você acha que devemos mudá-lo? Eu não serei a única a notar a semelhança entre o assassinato branco, ocorrido em Londres, e seu livro Os Assassinatos Brancos. Devemos pelo menos decidir o que diremos se a questão surgir. Então acho que devemos mudar o título. Ele jogou o chapéu de uma mão para a outra. Que tal Os Assassinatos Azuis? Parece um tanto indecente. Grant deu uma risadinha. Tem alguma sugestão? Talvez. Julia respirou fundo. Mas ainda gostaria de saber por que chamou essa coletânea de Os Assassinatos Brancos. Ele pegou um graveto e começou a descascar a casca com as unhas. Eu lhe disse, achei um título evocativo. Se soa semelhante a outra coisa qualquer, é apenas uma coincidência. Existem algumas dessas coincidências no decorrer do livro. O assassinato branco certamente cativou sua imaginação. Grant arrancou uma folha e a colocou na pedra ao lado dele, uma jogada defensiva em um jogo de xadrez. Não sei o que quer dizer. Você se lembra dos detalhes do assassinato branco? Um longo período de silêncio se passou. Grant parecia um lagarto na rocha, mal se movendo. Só o que você me disse no outro dia. Então preste atenção. Julia estava parada na frente dele como uma professora, em um quadro negro, com uma parede de árvores às suas costas.
O assassinato branco ocorreu no dia 24 de agosto de 1940. A senhorita Elizabeth White foi morta em Hampstead Heath. Ela estava levando o cachorro para passear pouco antes do pôr do sol. Quando chegou à estalagem espanhola, uma conhecida taverna à beira de um pântano no extremo norte, um homem parou para falar com ela. A senhorita Elizabeth White foi vista por várias testemunhas conversando com este homem de terno azul. Os dois conversaram por algum tempo. Mais ou menos uma hora depois, ela foi encontrada na estrada em frente à estalagem espanhola. Tinha sido estrangulada. Isso ocorreu às 9:30 da noite. O cachorro havia sumido e nunca mais foi visto. Nunca encontraram o assassino. Grant balançou a cabeça. Isso é muito interessante, mas por que está me contando isso? Julia continuou. Pode não parecer relevante à primeira vista, mas aqui temos suas histórias. 7 delas, cada uma contendo pelo menos um detalhe que não faz muito sentido. A primeira tem uma vila espanhola com desenho e uma cronologia impossíveis. A segunda tem uma cena que deveria acontecer durante o dia, mas acaba sendo ambientada à noite, exatamente às 9:30. A terceira apresenta um homem duplicado vestindo um terno azul cuja presença nunca é explicada. A quarta destaca a palavra branco ao substituí-la em todos os lugares pelo antônimo. A quinta tem um cachorro que simplesmente desaparece. A sexta está repleta de descrições de estrangulamento, embora ninguém na história seja realmente estrangulado. E a sétima tem um orfanato ressuscitado com o nome de São Bartolomeu, cuja festa é celebrada no dia 24 de agosto. E todas essas histórias estão reunidas sob um título: Os Assassinatos Brancos. São muitas coincidências. Grant engoliu em seco, bem alto. Sim, são muitas. Então você ainda nega? Ele passou um longo tempo pensando na questão, parecendo calcular. Não acho que isso me faria sentir bem. Você me pegou. Todas essas são referências ao assassinato branco. Havia uma expressão de dor no rosto de Grant. Não me lembro de ter feito isso. Colocar as referências, quero dizer, parece improvável que tenha esquecido. Deve ter sido um ato bastante cuidadoso e proposital incluir tantas referências assim. Sim, talvez. Deve ter demorado muito. Não me lembro. Julia olhou diretamente. Grant, está ficando cada vez mais difícil acreditar no que você me diz. Ele bateu com os calcanhares na rocha. O que posso dizer? Uma rajada de vento preencheu a clareira e uma nuvem de poeira e folhas pareceu se erguer do chão, girando em círculos. A ilha ficou repentinamente barulhenta. Julia deixou o barulho diminuir antes de responder. Não espero que diga nada. Não espero nada, porque não acredito que você seja o autor dessas histórias. A clareira ficou quieta novamente. Como um anfiteatro com uma única pessoa sentada nada mais era do que um trono elaborado, Grant ficou sentado naquela grande pedra, incapaz de se mover, como se fosse um rei pego em xeque-mate. Que coisa estranha de se dizer. A voz dele falhou, e Grant começou a tossir. Por que você diria uma coisa dessas? É verdade, não é? Você não é o autor dessas histórias. Você não é Grant M. Selister. É outra pessoa. O sangue sumiu do rosto dele. Claro que não é verdade, de jeito nenhum. Por que diabos você pensaria uma coisa dessas? Sim, tenho certeza de que você gostaria de saber. Julia deu um passo em sua direção. Bem, vou lhe contar. Suspeito dessa situação desde o início. Já vi autores com vergonha das primeiras obras e outros com orgulho teimoso delas, mas nunca conheci alguém tão francamente pouco envolvido com seus escritos. Ela começou a andar de um lado para o outro com uma mão erguida e um dedo apontado para o céu. Você me explicou detalhadamente a matemática, mas não me contou quase nada a respeito das histórias em si. Como foram escritas, por que tomou as decisões que tomou. Eu as escrevi há muito tempo. Também há o fato de que o Grant nasceu e foi criado na Escócia, mas você não tem sotaque escocês. E o Grant seria cerca de 10 anos mais velho do que você aparenta ser. Cresci perto da fronteira. E pareço jovem para minha idade. Julia parou no centro da clareira. E você caiu na minha armadilha. Diante do uso da palavra, ele olhou em volta, como se preocupado com a possibilidade de a vida estar em perigo. Mas o momento de pânico passou, e o homem relaxou novamente. Julia o estava observando sob seu olhar teimoso, e Grant pareceu afundar em uma espécie de resignação estoica. O que você fez? Perguntou ele. Tudo começou com a primeira história. Cometi um erro, só isso. Quando eu estava lendo, minha cabeça estava girando por causa do calor. A visão estava embaçada. Eu circulei as últimas frases do texto com caneta vermelha para sugerir uma mudança de palavras. Mas, na verdade, pulei as últimas frases completamente. Só li metade do final. E você nem percebeu. Algumas frases, isso não é nada. Algumas frases, repetiu Julia, mas elas mudaram tudo. A história tinha a Megan e o Henry discutindo sobre qual deles matou o amigo. Boone, você lembra? Ele está deitado em uma cama no andar de cima com uma faca nas costas. Os dois estão presos na casa do Boone em um dia muito quente, tentando decidir o que fazer. Eles sabem que um deles é o assassino, mas nenhum vai admitir. Sim, eu lembro.
O tempo passa e, como não fazem avanço, eles decidem beber. Megan pega o copo que Henry lhe dá, segura por um minuto e o devolve. Henry bebe desse copo. Poucos minutos depois, ele desmaia. É claro que ele foi envenenado, e Megan efetivamente admite ter feito isso. Você presumiu que ela também era culpada pelo assassinato do Boone. Sim, disse Grant. Aonde quer chegar? As próximas frases contradizem essa ideia. Você se lembra do que a Megan disse para o Henry depois que ele desmaiou? Grant fez que não com a cabeça. Essa é a questão sobre mentiras, Henry. Megan se levantou e ficou de pé sobre ele. Depois que a pessoa começa, não consegue parar. Ela tem que seguir até onde mentira irá levá-la. Megan terminou a bebida. Bem, não posso mais ouvir mentiras. Sei que você matou o Boone, e você sabe que eu sei. Raios me partam se eu deixar você me matar também. Os olhos de Grant se arregalaram. Então ela matou Henry em legítima defesa? Sim, disse Julia, porque o Henry assassinou o Boone. Só percebi mais tarde que perdi essas frases, o que mudou todo o final. E ainda assim você não percebeu. Realmente poderia ter esquecido algo tão proposital. A voz dele se elevou. Depois de 20 longos anos, é claro que eu poderia. Sim, concordou ela. Eu também pensei isso. Portanto, contive meu julgamento e decidi testar você. Infelizmente, você não passou. Grant fechou os olhos. O que quer dizer? Meu erro com a primeira história me deu uma ideia. Lemos a segunda história naquela tarde. Foi ambientada em uma cidade à beira-mar, chamada Bela Noite. Ele concordou com a cabeça. Continue. Um homem chamado Gordon Foyle é acusado de empurrar Vanessa além dos penhascos, mas afirma que foi um acidente. Tudo o que sabemos com certeza é que eles passaram um pelo outro, caminhando em direções opostas. O detetive é um personagem sério, chamado Sr. Brown. Um homem corpulento de preto, eu me lembro. Ele encontra uma echarpe feminina enrolada nos arbustos no topo das falésias. A echarpe tem uma pegada de bota, o salto de uma galocha esguia. E ele conclui que ela deve ter sido arrastada para trás, em direção à morte. Julia concordou com a cabeça. Mas essa foi a única parte que eu mudei. Essa e o final. Grant a olhou, o rosto cheio de perguntas. Você mudou o final? E alguns dos detalhes que levaram a ele. Fiz isso intencionalmente desta vez, quando você saiu para dar uma volta. Eu me sentei com a história em mão, se a alterei ligeiramente. Como disse, foi apenas um teste, para ver se você notaria. Eu esperava que você ficasse confuso. Eu estava preparada para que ficasse com raiva. Achei que eu poderia argumentar e me safar, e que isso teria sido o fim da discussão. Mas, na verdade, você não percebeu. Você me enganou? Ele jogou o chapéu no chão em protesto. E eu tenho ajudado você. Tenho sido gentil com você. Você tem mentido para mim. Estou velho, esqueço as coisas. Você realmente vai usar isso contra mim? Você não é tão velho, disse Julia, ao pegar o chapéu e devolver para ele. Grant suspirou. Parecia intrigado e nervoso. Então, como a história acabou, originalmente? Seja como for, disse o inspetor Wilde, deixe-me esclarecer a situação. Ele riscou um fósforo e estava prestes a acender outro cigarro, quando o Sr. Brown se inclinou para frente e derrubou o fósforo dos dedos do amigo. No tapete vermelho, onde caiu, o fósforo queimou e deixou uma marca preta que parecia uma gota de nanquim derramado. Espere um instante, pediu Brown. Eu não gostaria de lhe dar essa satisfação. Já sei o que aconteceu. O inspetor Wilde ergueu as sobrancelhas. Não é possível que você saiba. Concordamos que não havia provas. Bem, eu encontrei algumas. O suficiente para me dar uma boa ideia. Pelo menos. O amigo olhou com desconfiança. Entendo. Vamos ver, então. O velho corado se recostou na cadeira. Apresenta você a echarpe da vítima. O Sr. Brown retirou do bolso do paletó o quadrado dobrado de tecido branco e manchado e entregou ao inspetor, que o abriu sobre a mesa. Onde achou isso? Estava preso a um arbusto de urze. Seus colegas não devem ter visto. E o que a echarpe deveria nos dizer exatamente? Aqui, veja, a pegada de uma galocha. Larga, uma galocha masculina. Comparei com as pegadas em uma meia página de jornal na casa da vítima e não era dela. Você será capaz de me dizer, sem dúvida, que o Sr. Foyle estava usando galochas naquela manhã. O inspetor Wilde concordou com a cabeça. Ele ainda as estava calçando quando prendemos. Muito bem. Então me responda, como um homem pode pisar na echarpe de uma mulher enquanto os dois estão passando um pelo outro? Em um dia ventoso, as pontas ficariam no ar. Não que a echarpe fosse realmente longa o suficiente para se arrastar pelo chão, de qualquer maneira. O inspetor Wilde ficou hesitante. Continue. A pergunta colocou uma determinada imagem na minha mente. Imagine Gordon Foyle parado acima da Sra. Allen, com o pé no nível da cabeça dela enquanto seu corpo está pendurado no penhasco, com a galocha inadvertidamente pisando na echarpe. Então você acha que ele é culpado? Não. Sr. Brown uniu as pontas dos dedos. Acho que Gordon Foyle é inocente. Se ele tivesse empurrado a Sra. Allen do penhasco, ela certamente não teria acabado naquela posição.
A mulher teria caído de cabeça. Mas se a senhora Allen tivesse perdido o equilíbrio e escorregado, poderia ter se agarrado à beira do penhasco, deixando Sharp caída sobre a borda, exatamente onde ele pisou. Bem, o que mais temos para explicar? O lugar onde a urze foi remexida. Vamos supor que Gordon esteja sendo sincero a respeito disso. O rapaz viu a senhora Allen cair, alguns metros à frente dele, e passou pela urze até a beira do penhasco. Daquele ponto, ele viu a mulher se segurando. Então correu para a trilha e deu a volta até o local onde ela havia caído. Isso se encaixa com tudo que sabemos até agora. O inspetor Wilde parecia um pouco confuso. Creio que sim. Gordon Foyle, da borda, vê a senhora Allen lá. Seu primeiro instinto é ajudá-la, obviamente, mas então reconsidera. Gordon realmente não quer que ela sobreviva, apesar de tudo. Então, ele fica parado e observa a luta dela por alguns minutos, até que as mãos ensanguentadas da mulher se tornem escorregadias e contorcidas, forçando-a a se soltar, caindo fatalmente alguns momentos depois. A Sharp se solta quando a senhora Allen despenca, sendo levada pelo vento a um arbusto. Ele provavelmente nem percebe isso. O Sr. Brown pegou a bebida. Bem, inspetor, agora você pode esclarecer a situação. O inspetor Wilde deu um sorriso irônico para o amigo. O que posso dizer? Parece que você aferiu muito do caso por suposição, mas está completamente certo. A esposa do homem do barco viu tudo o que você acabou de descrever. Gordon Foyle é inocente, no sentido mais desagradável da palavra. Disso eu não posso discordar. Bem, então ele vai ser solto? O inspetor concordou com a cabeça. Provavelmente. Embora eu duvide que a filha o queira de volta. O Sr. Brown balançou a cabeça em solidariedade, e foi como se o rosto cansado e sacolejante parecesse uma marionete, suspensa por cordas presas no crânio. Pobre moça, primeiro a mãe morre e agora ela descobre que o homem que ama viu o fato acontecer e não tentou ajudar. Ele pensou nas palavras da jovem. Não sei o que faria se o enforcassem. Sorriu diante da ironia. A pergunta mais difícil era, o que ela faria quando eles não o enforcassem? A morte é sempre complicada, disse o inspetor Wilde, mas nosso dever é com a lei e nada mais. Os dois homens ergueram os copos em um brinde indiferente, depois recostaram nas poltronas. Grant bufou com desdém. Foi muito esperto da sua parte, mas não prova nada. A maior parte da história não mudou. Você está surpresa que eu não tenha notado a diferença? Eu tinha acabado de conhecer você, respondeu Julia. Não estava procurando por provas de que você estava mentindo, e sim torcendo para estar errada. Então você admite que não é conclusivo. Não, claro que não. Mas não parei por aí. Grant quebrou o graveto ao meio. Então tem mais? Ela concordou com a cabeça. Aquele primeiro teste foi muito sutil para provar qualquer coisa, mas também não descartou minhas dúvidas. Eu sabia que precisava testá-lo novamente, usando a próxima história. Ele gemeu, mas não conseguiu disfarçar o interesse. Aquela história brutal, com os dois detetives e o corpo na banheira, essa mesma, a que você achou desagradável. Desculpe por isso. Eu me sentei naquela tarde e reescrevi muita coisa. O que você fez? Lembre-se de que a história se passa em uma praça chamada Colchester Gardens, em uma casa branca e alta com terraço, onde Alice Cavendish mora com a família, a cozinheira e sua empregada. Certa manhã, um homem de terno azul é visto do lado de fora da casa, conversando com a irmã. Alice toma banho naquela tarde, alguém entra e a afoga. Então, dois detetives aparecem para investigar. Laurie e Boomer, com seus métodos brutais. Eles interrogam a empregada, a mãe e o pai, depois um jovem chamado Richard Parker, finalmente, o homem de azul. Todos eles têm álibis, exceto a pobre alma de terno azul. Boomer tortura o suspeito até que ele confesse, e então o homem se enforca. Um final feliz para todos. Até descobrimos que o próprio inspetor Laurie é o assassino. O pobre homem de azul foi incriminado. E isso tudo foi alterado por você? Julia se curvou para a frente em uma leve reverência. Sim, isso mesmo. Então qual é o verdadeiro final? O investigador Boomer fumou um cigarro e voltou para dentro da cela. Dessa vez, ele carregava uma navalha. Michael Percy Christopher estava deitado no chão na forma de uma poça, respirando pela boca. O bigode fino estava manchado de sangue. Boomer se levou sobre ele. Naquele momento, as luzes da cela se apagaram. Boomer congelou, com o polegar pressionado contra a parte traseira da navalha, plana e fria. Faltou luz de novo, murmurou ele, dirigindo seu parceiro que estava do lado de fora. Aquela parte do prédio sempre apresentava problemas. Boomer esperou por mais de um minuto, mas a luz não voltou. Ele se sentiu sozinho na escuridão. A sombra a seus pés já havia deixado de existir. Então a voz fina falou com o investigador. Por favor, estou pronto para conversar. Você está pronto para confessar? O som de uma cabeça sendo sacudida. Não fui eu. Eu não a matei. Sou um detetive como você. Boomer suspirou. Ele não tinha vontade de ouvir, mas o que mais poderia fazer para passar o tempo? Você não é da polícia. Não. Sou um investigador particular. Seu cartão diz agente teatral.
Esse é o meu disfarce. Meus clientes gostam que eu seja discreto. Boomer resmungou. Bem, qual é a sua história? Ele ouviu o homem se colocar de joelhos. Sou conhecido por resolver casos de chantagem. Há muitos desses no meio teatral. Pergunte nas rodas certas e meu nome vai aparecer. 2 homens vieram me ver um dia. Seus nomes eram Richard Parker e Andrew Sullivan. Alice Cavendish os estava chantageando. O interesse amoroso e o namorado de infância. Por quê? Perguntou Boomer, sem olhar para baixo. Se as luzes estivessem acesas, ele teria colocado esse sujeito contra a parede. Com o quê? Alice queria que o Parker se casasse com ela. Eles se encontraram uma vez. Ele estava bêbado e contou muitas coisas sobre sua experiência na guerra para Alice. Parker foi para a França com um primo. Ele deu um jeito para que apenas um deles voltasse. Bem, Alice era o tipo de garota que conseguia fazer um homem abrir a boca depois de tomar 1 ou 2 drinks. Então Parker confessou tudo e, no dia seguinte, ela exigiu que se casassem. Era um bom partido para Alice, mas não tanto para ele. E o Sullivan? Eles eram próximos, antigamente. Ela flagrou Sullivan em uma situação comprometedora uma vez. Ele é um homem de gostos naturais, digamos. Com Sullivan, a chantagem foi puramente por dinheiro. Não acredito em você. Alice era esse tipo de garota. Mimada, emancipada. A gente vê muitas pessoas assim quando se trabalha no teatro. Então, como Sullivan e o Parker se conhecem? Os dois são amigos? Boomer se perguntou por que o inspetor Lowry não estava intervindo. Ele devia estar ouvido em algum lugar na escuridão. Não exatamente. Alice ficou desleixada. Eles deixavam mensagens para ela no parque do lado de fora da casa, em uma das árvores. O local onde Boomer havia encontrado a antiga carta enviada por Richard Parker. Mas Alice usava o mesmo lugar para os dois. Um dia, Sullivan e Parker se esbarraram e começaram a conversar. Foi assim que toda a trama começou. O que eles fizeram? Os dois vieram me pedir ajuda. A maneira de resolver um caso de chantagem é chantagear o chantagista. Foi o que eu disse para eles. Se for possível descobrir um ponto vulnerável do chantagista, geralmente é o suficiente. Então observei em volta, fiz algumas perguntas. Descobri que havia outras vítimas. A empregada, por exemplo, a Elise. Boomer não conseguiu ver o homem concordando com a cabeça, mas presumiu que estava fazendo isso. Ela roubou joias da mãe da Alice. A jovem descobriu e ameaçou mandar demiti-la. Nesse caso, ela nem pediu nada, apenas se deleitou com o poder. O pai também. O pai da Alice, padrasto, na verdade. A Elise me contou tudo a respeito do caso. Alice tinha ameaçado contar para a mãe que ele tentou seduzi-la, se o padrasto não fizesse o que ela dissesse. Padrasto? Boomer suspirou. E depois, eu aceitei os 4 como clientes. E marquei a reunião na casa da Alice. Ela não sabia que o encontro aconteceria, é claro. Era apenas uma jovem mimada que se achava no direito de ter tudo. Pensei que se os 4 a confrontassem juntos, ela desistiria. Trouxe os 2 homens para a praça, mandei Andrew Sullivan buscar o padrasto dela na firma e esperei que a cozinheira fosse embora. Então bati à porta. Elise atendeu. Ela estava com o noivo, o dono da mercearia, e me disse que Alice estava tomando banho. Que golpe de sorte, pensei. Isso a deixaria mais vulnerável. Então mandei todos para dentro. Todos os 5. Eles subiram as escadas para confrontá-la. A voz ficou baixa. Não sei o que aconteceu depois disso. A luz acendeu, apenas por um segundo. Boomer viu Lowry parado do lado de fora da cela, com as mãos segurando as grades, aquele meio sorriso no rosto novamente. Boomer não se dignou olhar para o homem de azul antes que a escuridão voltasse. Então você é cúmplice? Não sabia que eles iam matá-la. Eu disse para eles falarem com ela. Boomer pensou nos álibis. Parecia que ele estava vendo de outro ângulo agora, e cada um era falso, como um cenário de madeira. Para Elise, o álibi tinha sido o noivo. Mas ele também esteve envolvido no assassinato. Com o Sr. Cavendish e Richard Parker, parecia que eles não poderiam ter cometido o crime pelo estado de suas mãos. Mas com 3 outros pares de mãos não teria sido nenhum problema. E por que a mãe não contou a eles que o Sr. Cavendish era apenas padrasto da menina? Andrew Sullivan parecia estar fora do país, mas eles não haviam verificado. Bastaria ter se escondido em um hotel em Londres por algumas semanas com a mãe. Eles seguraram a Alice debaixo d'água então? Todos eles. Algo veio até ele da escuridão. Boomer falou novamente. Se você sabia que eles iam matá-la, nunca teria deixado seu cartão no local. Dedução. A forma de arte do detetive. Boomer finalmente entendeu. Ele sorriu na escuridão. Sim, sim. A voz veio diretamente de baixo e ele sentiu um par de mãos envolvendo seus sapatos. Uma bochecha quente e suplicante pressionada contra a panturrilha esquerda. Parecia que alguém estava tentando passar a ferro suas calças. Por favor, acredite em mim. A luz voltou, mais intensa do que antes. Ela parecia impor silêncio no ambiente. Lowry havia conseguido entrar na cela sem ser ouvido. Estava parado a alguns passos de Boomer agora, olhando com desdém para o suplicante no chão.
Boomer chutou o homem e se virou para o parceiro. Você ouviu tudo isso? Laurie concordou com a cabeça. Faz certo sentido. O que vamos fazer, então? Perguntou Boomer. Prender os 5? Não temos provas, disse Laurie. O testemunho deste homem não se sustentará no tribunal. Não contra 5. E aí? Temos muitas provas contra o Sr. Christopher aqui. É melhor para todos os envolvidos que o caso seja encerrado o mais rápido possível. Você me entende? Sim, afirmou Boomer, que suspirou e ergueu Michael Christopher pelas axilas. Ótimo, disse Laurie. Certifique-se de que pareça suicídio. O homem de azul começou a uivar. Boomer enganchou um dedo enluvado em uma das narinas dele e fechou a mandíbula com o polegar. Fique quieto, exigiu. Laurie se virou para sair. Como último gesto, colocou a mão no ombro do parceiro. Ele não é inocente, você sabe. Ele organizou tudo. Boomer resmungou. Depois arrancou o paletó azul do Sr. Christopher e amarrou um braço em volta do pescoço comprido. E o desgraçado confessou isso também. Grant tinha as desculpas prontas. Acho que bloqueei isso da minha memória. Julia não respondeu diretamente. O caso em que todos os suspeitos são revelados como assassinos. Eu percebi, disse Grant. Então é o mesmo que a quarta história? Sim, respondeu ela. Aquele com o incêndio e a festa cheia de atores. Claro, aquela era originalmente algo bem diferente. Grant parecia derrotado. Você alterou aquela também? Tive que tomar cuidado. Eu havia elaborado esse plano de mudar os finais, mas ainda estava preso a certas restrições. Afinal, as histórias derivam de trabalho matemático. Eu só poderia mudá-las de maneiras que fossem consistentes com isso. Caso contrário, a coisa toda teria desmoronado. Você teve que seguir as regras para que eu me incriminasse. Eu tive que manter você falando. Portanto, inventar um final totalmente novo nunca foi uma opção. Em vez disso, simplesmente troquei os finais da terceira e quarta histórias. Grant não conseguiu deixar de sorrir. Isso é muito inteligente. Então, e a quarta história? Originalmente, tinha o final que dei à terceira. Ela começa com uma festa em um restaurante. Uma loja de departamentos próxima está pegando fogo. Ellen Garrick é convidada a cuidar da cena do crime até a chegada da polícia. Ela examina o corpo. O anfitrião foi espancado até a morte com um martelo. Em um banheiro trancado por dentro. Os outros convidados à festa são todos atores. Cada um conta para Ellen a própria história para boi dormir, até que a cena inteira esteja atolada em caos e confusão. O tempo passa e a polícia não aparece. Os suspeitos vão ficando inquietos. E o leitor perspicaz terá notado que, se a Ellen estava lá embaixo quando o assassinato acontecia, também deveria ser considerada suspeita. E este é o final que dei à história anterior, foi o detetive. Ellen interrompeu as atividades derrubando a garrafa de vinho tinto no chão. Ela caiu com um golpe violento, deixando uma mancha não muito diferente daquela no banheiro, toda feita de sangue ralo e cacos de vidro. Desculpe, disse ela, mas eu fiquei sentada escutando suas teorias a noite toda. Não quero ouvir mais nada. Se havia alguma dúvida de que derrubou o vinho no chão de propósito, ele ensanou ao empurrar uma taça de vinho pela borda com a ponta dos dedos. Ela estava sentada em meio a uma ilha de vidro quebrado. Acredito que não nos conhecemos. James se aproximou de Ellen e ofereceu a mão. Sou James. Meu nome é Ellen. Espera-se que eu esteja no comando aqui. Ignore-a, disse Griff. Ela está bêbada. Uma amiga do gerente do restaurante, eu acho. Bem, por que não? Perguntou Ellen. O mundo está acabando lá fora. Quem não gostaria de beber, dadas as circunstâncias? Finalmente, falou Scarlett, tirando o casaco de trás da porta. Acho que temos permissão para ir embora. Eu não iria, se fosse você. Ellen chutou um pouco do vidro quebrado em direção à porta, como uma criança brincando em uma poça. Vai perder toda a diversão. Andrew Carter parou na frente da irmã. Vanessa, o que está aprontando? Ficou louca? Griff olhou para as pupilas de Ellen. Você está fora de si, sentenciou ele. Deveria se deitar. Mas vocês não querem ouvir minha confissão? Ellen se levantou e subiu na cadeira. Vocês estão presos neste ambiente comigo há várias horas e nenhum de vocês pensou em me perguntar por que eu estava neste restaurante sozinha, quando moro a mais de 30 quilômetros daqui. Ninguém me perguntou por que me ofereci para vigiar a cena do crime, quando o último trem para minha casa parte em algumas horas. Isso não lhes pareceu um pouco suspeito? Os 6 rostos se entreolharam inexpressivamente. Não ocorreu a nenhum de vocês que poderia ter sido quem o matou? Vocês poderiam pelo menos ter demonstrado um pouco de gratidão. Um suspiro de susto tomou conta do ambiente. Alguém no fundo do círculo deixou cair um copo em estado de choque. Com o sol se pondo e as janelas quase pretas de fumaça, ela estava falando para uma plateia de silhuetas borradas. Passei mais ou menos 1 hora procurando uma maneira de explicar este crime. Algo que eu pudesse oferecer ao gerente do restaurante para desviar a atenção de mim mesma. Ela pensou em cães demoníacos, figuras agachadas nos telhados, conspirações imensas. Nada parecia bom.
Então, ouvi pacientemente tudo o que vocês tinham a dizer. Foi como uma tarde na escola. Histórias das conquistas sexuais do Harry, de ser paga para posar de noiva. Bem, não aguento mais. Então você o assassinou, falou Vanessa. Mas por quê? Quem é você? Ellen se sentou e colocou a cabeça entre as mãos. Por que ela não guardou isso para uma conversa aconchegante com o detetive da polícia, tomando uma xícara de chá? Mas ela estava bêbada demais para parar. Ah, só a Ellen. Ellen Honda Garrick, uma das mulheres do Harry, como o resto de vocês. Fiquei sabendo que ele estava dando uma festa. Harry não queria que eu viesse, é claro. Então, reservei uma mesa lá embaixo. Vim aqui depois de fazer meu pedido ao garçom e vi todos vocês olhando pela janela. Isso foi um golpe de sorte. Harry não estava com vocês. Aí, ouvi uma descarga e o vi sair do banheiro. Do masculino, é claro, no corredor do lado de fora. Ele não ficou feliz em me encontrar, mas o segui até aqui dentro e o conduzi ao banheiro feminino, sem nenhum de vocês perceber. Eu disse para Harry que queria conversar em particular. Bem, vocês podem imaginar o que aconteceu depois. Conte para a gente, por favor, pediu James, que não tinha visto o estado do corpo e estava cativado pelo desempenho de Ellen. Ela corou. Deixei minha bolsa cair no chão. Harry, sempre um cavalheiro, se abaixou para pegá-la. Tirei o martelo da manga e bati na nuca dele. Apenas uma vez, e ele caiu como um cubo de gelo de uma bandeja. Foi incrivelmente satisfatório aquele primeiro golpe. Depois de mais 6 ou 7, a cabeça de Harry virou uma polpa sangrenta. Vanessa desmaiou nos braços do irmão. Scarlett virou para Griff e ergueu as sobrancelhas. Wendy deu um passo à frente. Eu sabia que tinha sido você. A mulher de quem Harry queria se livrar. Você é a razão pela qual ele me chamou aqui. Sim, muito provavelmente. Não funcionou, não é? O barulho do incêndio e a comoção lá fora cobriram o som da matança. A seguir, quebrei a janela e transferi os pedaços de vidro para dentro. Saí pelo batente, arranhei minha coxa em um caco de vidro, depois atravessei o telhado e desci pela escada de incêndio, deixando a porta do banheiro trancada ao sair. Então voltei para o restaurante e me sentei, bem a tempo do meu prato chegar. Scarlett não pareceu impressionada. Por que está nos contando tudo isso? Ellen colocou a cabeça entre as mãos. Porque eu quero confessar. Achei que pudesse fazer isso, mas não consigo. A culpa é demais. Fechou os olhos e imaginou as freiras à sua volta formando um círculo, com o mesmo olhar fixo de desaprovação em cada um dos rostos. Não em relação ao Harry, entende? Não sinto culpa por isso. Ele merecia morrer, pela maneira como me tratou. Não seja ridícula, disse Griff, e Andrew fez um gesto negativo com a cabeça. As mulheres do grupo simplesmente se entreolharam. Wendy falou por todas. Então, do que se sente culpada? Ellen soluçou. Podia sentir o mecanismo de julgamento com o qual cresceu finalmente tomando conta de si. Eu precisava de uma distração. Alguma coisa para manter todo mundo ocupado enquanto matava. Ellen respirou fundo. Fui eu que comecei o incêndio na loja de departamentos. Naquele momento, houve uma batida forte à porta. Ela se abriu. A cabeça do gerente do restaurante apareceu, com um sorriso em seu rosto travesso. Lamento incomodá-los, mas nos mandaram evacuar o prédio imediatamente. O homem desapareceu, e Ellen se voltou para enfrentar seus confessores. Eles a olharam, chocado demais para falar. James quebrou o silêncio. Bem, que dia estranho foi esse? Ele pegou o chapéu e o casaco. Você é doida. Vanessa estava chorando, amparada pelo irmão. Griff e Scarlett pareciam horrorizados. Nenhum deles falou com ele enquanto saíam da sala. Ele realmente era um homem horrível, disse Ellen para Wendy, a última a sair. Minhas intenções foram boas, pelo menos. Wendy foi embora e Ellen ficou sozinha. As mãos tremiam por excesso de álcool e de adrenalina. Ela se levantou, vestiu o casaco e deixou a sala. O restaurante estava assustadoramente vazio quando desceu as escadas. Se saiu pela porta. Ela se serviu de uma taça de vinho pela metade. Coragem, pensou. Então andou pela rua e entrou no prédio em chamas. Ela sentiu o calor lavá-la. Essa quarta história deu muito trabalho. Na primeira tarde, enquanto você dormia, escrevi o mais freneticamente possível. E outra vez naquela noite, após a nossa refeição. Grant franziu os olhos. Há mais, então? Eu lhe dei mais uma chance de provar sua inocência com a quinta história. Reescreve o final dela ontem, antes do almoço, trabalhando debaixo do sol forte até que as costas das minhas mãos queimassem. O que mudou desta vez? A história mostra um homem e a esposa explorando uma ilha, encontrando todos os ocupantes mortos. Charles e Sarah. Eu lembro. Havia 10 pessoas na ilha, incluindo 2 criados. Todos foram convidados por diferentes motivos, por um homem misterioso chamado Unwin. Mas, quando chegaram, Unwin não estava lá. A questão da história é que todos os suspeitos eram vítimas, então foi fácil mudar o assassino de uma vítima para outra. Foi assim que acabei colocando os Tubbs como culpado. Grant fechou os olhos. Mas originalmente era outra pessoa?
Os dois desceram as escadas e foram à sala coberta de cinzas e lascas de madeira. A cronologia é bastante fácil de estabelecer, mas vamos ser explícitos a respeito dos fatos e o resto deve se encaixar. O primeiro dia é dedicado às chegadas. Depois, ocorrem todas as acusações durante o jantar e a primeira morte, a mulher que engoliu o dente do garfo. Imagino que os convidados se retirem cedo, abalados demais para passar uma noite conversando com estranhos. Estado de choque é cansativo, disse Charles. Enquanto isso, 2 dos convidados se envenenam com velas. Os outros 5 convidados acordam na manhã seguinte e descem até aqui. Os criados sumiram, assim como 2 convidados. Eles vasculham os quartos e a ilha, encontram os 4 corpos. É quando a situação perde o rumo. Metade dos habitantes já havia sido encontrada morta, mas os convidados não descobrem mais ninguém na ilha. Então sabem que um deles deve estar tramando alguma coisa. Em vez de se manterem em segurança juntos, eles reúnem suprimentos e se trancam em seus quartos. Está me acompanhando até agora? Charles concordou com a cabeça ansiosamente. Em algum momento, as 2 mulheres abandonam seus quartos e levam o estoque de suprimentos para o escritório ao lado. Por quê? Isso ainda não está exatamente claro para mim. Ao mesmo tempo, um homem está fervendo na banheira enquanto outro sangra lentamente até a morte dentro da própria cama. Ambos estão atrás de portas trancadas. O homem na grama lá fora é a única outra pessoa viva neste momento. Então, como as 2 mulheres morreram? Sarah foi até a lareira e tirou um tijolo solto. Quando isso é empurrado para dentro, abre uma escotilha na parte de trás da chaminé e a fumaça entra na sala ao lado através de um orifício. A porta daquele cômodo não tem fechadura, mas trava sempre que a janela está aberta. E a janela é muito pequena para passar. Então, se alguém está sendo asfixiado pela fumaça, a única maneira de se salvar fechando a janela é repugnante. Charles balançou a cabeça. Isso significa que o homem caído lá fora era o assassino? Ele é o único que sobrou. Deixe-me pensar a respeito disso por um momento. Sarah se sentou em uma das poltronas de veludo e começou a aplicar pressão na testa para induzir a concentração, dessa vez com a base da palma da mão. Charles a olhou fixamente, ligeiramente enojado. Não, respondeu ela. O homem não era o assassino. A morte dele é a mais difícil de explicar, mas apenas porque resta muito pouco do mecanismo. Encontramos o corpo perto do local onde os barcos costumam ficar amarrados. Como se induz um homem prestes a fazer uma viagem de barco a colocar um fio em volta do próprio pescoço? Charles não tinha resposta para a esposa, entregando a ele um colete salva-vidas, com o arame no forro. Bastaria um pouco de papelão e tecido barato. O colete passa pela cabeça, então o arame fica em volta do pescoço e o peso é liberado. Então, se ele não era o assassino, quem era? Se um dos 10 era o assassino, ele deve ter se matado depois. A morte de quem se parece mais com um suicídio? Charles deu de ombros. Stubbs, suponho. E certamente a complexidade desses crimes teria exigido 2 pessoas trabalhando juntas. Quem poderia ter tido um cúmplice? Charles soltou um suspiro de susto. Você quer dizer os Stubbs e a esposa? Quase, mas não exatamente. Os Stubbs faria todo sentido como culpado, exceto que nunca teria dinheiro para fazer algo assim. Então quem? Quem mais? Quando o motivo de um crime é julgar, procure aquele que mais julga. Aquela senhora ali, a senhora Tranter. Ela matou todos eles, com a ajuda da companheira Sofia. Charles balançou a cabeça. Quase como? Não vou me perdoar por não ter notado isso, disse Sarah. A única coisa que parecia não ter explicação. Por que elas deixaram a segurança de seus quartos trancados e trocaram por aquele escritório exíguo ao lado? Não sei. Não faz sentido. A menos que elas soubessem que estariam seguras andando pela casa. E então, mais tarde, muito mais tarde, foram para aquele cômodo a fim de morrer. Inalar fumaça não é maneira de se matar. Não é. E não foi assim que elas morreram. Devem ter tomado alguma coisa quando toda a matança acabou. Arsênico ou algo semelhante. As 2 acenderam a lareira e se deitaram naquela sala para que a fumaça mascarasse o cheiro, enterrando o segredo consigo. Mas qual foi o motivo delas? Sarah pensou a respeito da pergunta. Acho que a senhora Tranter estava morrendo. Houve tosse, à noite, e encontramos um guardanapo embaixo da bolsa dela, na mesa de jantar. Estava manchado de sangue. E se a senhora Tranter tivesse decidido levar outras pessoas junto? Pessoas culpadas de crimes sem punição. Ela deve ter persuadido ou coagido a companheira a ajudá-la, mas só alguém mergulhado em fofoca saberia tantos segredos. A senhora Tranter era uma mulher devota e austera. Lembra da Bíblia que encontramos perto do corpo das 2? Havia um frasco de comprimidos ao lado dela. Se a senhora Tranter enxergou a missão como justiça ou vingança, não sei dizer. Charles estava quase chocado demais para falar. Não acredito. Será que uma mulher realmente pode ser tão má? Sarah lançou um olhar de compaixão para o marido. Essa é uma lição que você terá que aprender um dia, Charles. Em seguida, fiz o mesmo com a 6ª história, disse Julia. Foi a que lemos ontem à noite, na qual a matriarca de uma casa de campo foi sufocada na cama por causa de alguns diamantes.
A principal característica estrutural dessa história foi que cerca de metade dos suspeitos era assassina. Sim, falou Grant. Já vejo onde isso vai dar. Essa é a mesma estrutura que a história tinha originalmente, apenas troquei as metades. Grant soltou uma risada cheia de desespero. É um trabalho muito bom, de fato. Eu disse que o final era efetivamente arbitrário. E você colocou minhas palavras em prática. Nessa história, uma jovem chamada Lily Mortimer visita o Dr. Lambie. Ela espera resolver o assassinato da avó, que aconteceu 6 anos antes. Os dois conversam a respeito das memórias do incidente. Existem 9 suspeitos, cada um com os próprios álibis. Lily, que era criança na época, estava brincando com o primo, William. Sua irmã, Violet, estava dormindo no sofá. Seu tio, Matthew, estava indo para a estação de trem a fim de encontrar a irmã da vítima, Dorothea. Os outros suspeitos são o Dr. Lambie, a esposa de Matthew, Lauren, o jardineiro, Raymond, e um morador da região com um interesse romântico por Violet, chamado Ben. E o médico, a amante dele, o William e o Ben acabaram por ser os matadores. Mas o verdadeiro final foi o oposto. O Dr. Lambie teve uma visão do crepúsculo em 2 retângulos. Ele estava olhando pela janela através dos óculos. Havia escrito o nome dela e nada mais. Querida Lily. Então a tristeza o consumiu. Ele sentiu como se estivesse destruindo algo dentro dela ao escrever aquela carta, mas a verdade precisava ser contada. Há 5 anos, você me procurou com perguntas sobre o assassinato de sua avó. Não lhe contei tudo o que sabia naquela época, por motivos que ficarão claros. Você era uma jovem impressionante, e espero que os anos que se passaram tenham sido úteis para você. Ele estava adiando o momento da revelação e sabia disso. Naquela reunião, você me levou a confessar um dos meus maiores pecados, meu caso com sua tia Lauren. Mas devo lhe contar a respeito de uma época, 5 anos antes daquele momento em que eu mesmo desempenhei o papel de confessor. Ele estava passando pelo memorial de guerra em um dia de outono quando Violet Mortimer o chamou. Dr. Lambie, você tem 1 minuto? Ele parou e se virou para vê-la. Violet, qual é o problema? Parece que você não dormiu. A jovem começou a chorar. É a Agnes, disse ela. Eu preciso contar para alguém. Preciso contar tudo para alguém. Ah, Dr. Lambie, preciso confessar. Então, veja você, escreveu o médico. A Violet me contou toda a verdade a respeito do assunto. E é isso que torna esta carta tão dolorosa de escrever, Lily. Foi sua própria família que assassinou sua avó. Sua própria família que a sufocou. Quase a esmagou como um inseto na cama. Tudo começou com Dorothea e Matthew. Na primeira vez que Dorothea visitou a irmã após o derrame, puxou o sobrinho para um canto e lhe contou a respeito dos diamantes. Sempre soube que a Agnes ainda tinha as gemas, mas ela não me diz onde estão. E se minha irmã morrer e levar o segredo para o túmulo? Matthew ficou chocado com a ideia de tanta riqueza sendo desperdiçada. Não se preocupe, tia. Vamos persuadi-la. Os diamantes são minha herança de direito. Ele olhou para cima e praguejou para o teto. Esta casa não é humana, afinal de contas. A mamãe não tem o direito de deixar as gemas para ela. Mas a confiança de Matthew foi equivocada. Quando a irmã e o filho visitaram Agnes naquela tarde, levando a bandeja do jantar, que balançava desajeitadamente entre eles, a encontraram se sentindo fraca e tonta. A conversa sobre diamantes, naquelas condições, deixou a velha com raiva. Vocês são da mesma laia que ladrões, sussurrou Agnes, cuspindo o copo de leite em cima do travesseiro como protesto. Não estou morta ainda, sabem? E tudo o que importa para vocês é o meu dinheiro. Matthew puxou Dorothea para uma conversa privada, mais tarde naquele mesmo dia. Ajude-me a conseguir esses diamantes, tia Dot, antes que ela se vá. Vou dividi-los com você, meio a meio. Mas tenho que obter essas gemas. Dorothea sorriu. A única coisa que peço é que você cuide de mim na minha velhice. Claro. Matthew pegou o pulso dela. Foi perto o suficiente de um aperto de mão para selar o acordo. Eles fizeram a segunda tentativa algumas semanas depois. Dorothea veio ao vilarejo e colocou um sedativo na mão de Matthew. Quando se chega à minha idade, o médico prescreve qualquer coisa. Ele colocou o sedativo no chá de Agnes, passou a noite vasculhando o quarto dela, mas não obteve sucesso. Sinto muito, tia. Eu a decepcionei. Da próxima vez, disse Dorothea, eles têm que estar em algum lugar. Logo depois, eles fizeram sua terceira tentativa. Matthew foi encontrar a tia na estação. Dorothea pegou a mão dele enquanto descia do trem. Desta vez, vamos conseguir, garantiu ela, com um sorriso perspicaz rasgando o rosto largo. Dorothea contou para o sobrinho seu plano enquanto caminhavam pelos campos. Violet sempre foi a favorita da Agnes. Ela vai contar para a neta onde os diamantes estão. Matthew concordou com a cabeça. Pode funcionar. Quando chegaram em casa, encontraram Violet dormindo em um sofá. Dorothea acordou e contou a respeito dos diamantes, orientando-a sobre o que deveria fazer. Caso contrário, eles estarão perdidos para sempre. Uma pequena fortuna, tirada desta família e dada para ninguém.
As tentativas de Matthew de parecer zeloso não ajudaram muito, mas Violet percebeu que fazia sentido o que ambos estavam dizendo. E por que eu tenho que fazer isso? Você é a única em quem a Agnes confia. Mais uma razão para não ser eu, pensou Violet. Quero conversar sobre isso com o Raymond. Para que diabos? Disse Matthew. Ele ficou horrorizado. A sobrinha e o jardineiro já eram muito próximos. Raymond era casado. Um escândalo na família não seria bom para nenhum deles. Essa questão não tem nada a ver com ele. Raymond é apenas o jardineiro. Violet foi insistente. Ele é meu amigo. Por acaso, Raymond aconselhou fazer o que o tio dela sugeriu. É sua herança, disse ele. Você tem direito a isso. Então, os quatro, Matthew, Dorothea, Violet e Raymond, se encontraram do lado de fora do quarto de Agnes, no final da manhã. Violet olhou para os três rostos, cada um esperando muito dela. A moça estava apavorada. Ela entrou no quarto sozinha. Agnes estava acordada. A velha sorriu docemente. Violet, querida, que surpresa agradável. Vim pegar as coisas do seu café da manhã. A jovem se sentou na beira da cama e apanhou a bandeja. E eu queria perguntar uma coisa, sobre os diamantes que o vovô lhe deu. Assim que Violet disse a palavra, Agnes saltou para a frente e agarrou o pulso da neta. A bandeja do café da manhã caiu no chão. Você também. A velha estava histérica. Foi você quem tentou me matar. Você que colocou algo na minha bebida. Você, o Matthew e a minha irmã. Violet gritou. Raymond entrou correndo no quarto, seguido pelos outros dois. Ele arrancou Agnes da jovem. A velha olhou para os quatro. Todos vocês. Ladrões, nada mais. Vou retirá-los do meu testamento. Ela se virou para Raymond. E você pode encontrar emprego em outro lugar, imediatamente. O jardineiro deu de ombros. Ele pegou uma faca do chão, que havia caído da bandeja do café da manhã, e se inclinou sobre a cama. Empunhou a faca diante do olho de Agnes. Onde estão os diamantes, sua bruxa velha? Estou farto da maneira como você me trata. Agnes choramingou. Ela esperou que os outros avançassem e a ajudassem, mas ninguém fez nada. Assustada, levantou um dedo frágil e apontou para a janela. No batente, à esquerda. Matthew verificou o lugar que a mãe indicou. Os diamantes estão aqui, confirmou ele. Ótimo, falou Raymond enquanto se afastava da cama. Agnes se virou para a neta e a irmã, que estavam paradas caladas na lateral do quarto. Vocês duas vão queimar no inferno por isso. Raymond pegou uma pilha de cobertores de uma comoda próxima e jogou sobre a mulher acamada. Vamos, falou o jardineiro, não podemos deixá-la viva. Agnes gritou ao ouvir isso, e Violet arfou de choque. A forma frágil da avó dela se contorceu freneticamente embaixo dos cobertores. Raymond subiu no topo da pilha que se contorcia e jogou o peso do corpo nos ombros dela. Vamos, orientou ele. Todos vocês. Temos que fazer isso, Matthew disse. Não há alternativa agora. Ele conduziu as duas mulheres para a cama, pegando-as pelas mãos. Os três caíram sobre a pilha de cobertores, fecharam os olhos, mantendo-se firmes até que o movimento por baixo dos quatro parou e não houve mais som. Vocês acham que ela está bem? Perguntou Violet baixinho, mas ninguém respondeu. Olhem, disse Matthew. Ele abriu a bolsa de lona que tirou da janela e despejou o conteúdo na mão. Diamantes caíram por entre os dedos. É uma fortuna. E assim sendo, escreveu o Dr. Lamb, conforme a luz no quarto enfraquecia. Não parecia que eles estavam cometendo um assassinato, ou foi que a Violet me disse. Eles dividiram os diamantes entre os quatro. Não haviam planejado incluir Raymond, mas as circunstâncias mudaram. Dorothea saiu de mansinho da casa e voltou uma hora depois, se certificando de ser vista por Lauren. Matthew passou algum tempo no térreo e Violet voltou para o sofá. Raymond retornou para as folhas. E foi isso. Dorothea tinha certeza de que outra pessoa qualquer devia saber a respeito dos diamantes, então ela mesma puxou o assunto para desviar as suspeitas. O resto foi apenas teatro. Obviamente, Violet não conseguiu manter a compostura por muito tempo e logo foi consumida pela culpa. Não conseguia mais olhar para Raymond, muito menos ser amiga dele. Então, veio e se confessou para mim. Acredito que ela se casou com Ben como uma espécie de penitência. Ele era obcecado por Violet, sempre a observando pelos binóculos. Raymond teve uma reação terrível a isso e se afastou. Mais tarde, ele tentou vender sua parte das joias em algum bairro pobre e horrível. Foi esfaqueado e morto no processo. Dorothea morreu antes de ver qualquer coisa de sua fortuna. E Matthew ficou satisfeito ao herdar a casa e voltar para a vida tranquila. Não sei o que ele fez com os diamantes. É verdade, então, que o crime não compensa. Há uma lição para todos nós. O Dr. Lamb massageou a mão. Já havia escrito 4 páginas. O médico queria registrar tudo antes de escurecer. Pegou a caneta novamente. Lily, me dói contar essa verdade horrível. Suspirou, perguntando-se se realmente se importava. Mesmo tão perto da morte, ele ainda achava difícil falar com honestidade. Eu a estive protegendo por muito tempo. Todos nós a estivemos protegendo.
Lauren também sabia, é claro. Eu contei para ela. E Violet confessou tudo para o bem. Mas todos nós decidimos que magoaria muito se você soubesse. Por isso escondemos o caso da polícia. Até o jovem William descobriu, quando encontrou aquele anel de diamante em um dos bolsos do Matthew. Talvez seu primo tivesse contado a verdade a você, se Raymond não o levasse embora. Bem, você já tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Deve fazer o que achar certo. Ele queria terminar a carta com algo esperançoso. Aquilo teria que bastar. Atenciosamente, Dr. Godwin Lambie largou a caneta e olhou com tristeza para a escuridão lá fora. A seguir, começou a tossir. E tossiu por vários minutos. Então o Dr. Lambie foi ao banheiro, deixando um ponto de sangue vermelho brilhante ao lado da assinatura. Então aí está, sentenciou Julia. Mais uma vez, você não percebeu que o final havia mudado. Grant evitou os olhos dela. Minha memória está muito pior do que imaginei. E isso nos leva até a noite passada. Julia estava falando para a lateral da cabeça dele. Voltei para o hotel com a certeza de que minha intuição estava correta. Nós lemos 6 histórias, todas com os finais alterados, algumas delas substancialmente. E você não tinha notado sequer um. 20 anos é muito tempo, mas você deveria ter se lembrado de um dos desfechos. Pelo menos de um, disso estava certa. Você devia ter tido uma história favorita. Mesmo assim, decidi lhe dar o benefício da dúvida. Só nos restava uma história. Eu tentaria um teste final. Grant se voltou para ela. O que você fez? Não parecia suficiente mudar apenas o final novamente. Então, em vez disso, joguei fora toda a história original e escrevi uma inteiramente nova para substituí-la. Analisei seu artigo de pesquisa, as permutações da ficção policial, e escolhi uma das estruturas descritas ali. Então, escrevi uma história de minha autoria. Fiquei acordada quase a noite toda trabalhando nisso. Hoje de manhã, eu tinha uma história completamente nova. E ainda assim, você a reivindicou como sua. A que lemos há 1 ou 2 horas. Julia concordou com a cabeça. Lionel Moon, o detetive morto. Eu mesma escrevi essa história. Então qual foi a história que essa substituiu? Era curta, falou ela. Tinha 2 detetives. Ambos homens, ambos amadores conhecidos. Eles estão investigando acontecimentos estranhos em um prédio supostamente mal assombrado, um orfanato abandonado chamado São Bartolomeu. Quais são os nomes deles? Eustace Aron e Lionel Benedict. Não conseguem concordar a respeito da existência do sobrenatural, então fazem um pacto para passar a noite no sótão do orfanato. Isso deveria resolver a questão. Ambos montam suas camas de campanha e esperam o sol se pôr, bebendo chocolate quente feito em um fogareiro portátil. O prédio está abandonado. Depois de um tempo, começam a sentir cheiro de fumaça. Percebem que há uma rachadura na parede que leva à chaminé e alguém acendeu a lareira no andar de baixo. O ambiente está aos poucos se enchendo de fumaça. Os 2 tentam sair, mas descobrem que a porta está trancada e a chave desapareceu. Ficam calmos e presumem que o fogo vai se extinguir. Quebram a janela e gritam por ajuda, mas o orfanato fica isolado no interior do campo. E como isso termina então? Lionel Benedict estava parado à janela. Ele sentia a nuvem de fumaça crescendo atrás de si. Não é o suficiente, disse Lionel, olhando para o buraco no vidro. Era mais ou menos do tamanho de um punho. A diagonal da janela tinha quase o comprimento do antebraço. Ele tirou o resto do vidro com soco, se cortou os nós dos dedos. Ainda não é o suficiente. Lionel se virou para o companheiro. Não está preocupado? Podemos morrer aqui. Eustace Aron estava se olhando no espelho de uma penteadeira azul esplêndida, a única peça de mobiliário no sótão enfumaçado além das camas dobráveis que haviam levado. Era um móvel antigo e nada prático, ou então tinha sido feito para uma criança, pois precisava se inclinar para ver o rosto ali. Estou um passo à frente de você, Lionel. Nós vamos morrer aqui. É inevitável agora. A fumaça está aumentando. Estou tentando aceitar esse fato. Lionel ficou observando o parceiro mais jovem examinar as próprias feições, os olhos amedrontados e os dentes pontiagudos, como se de alguma forma elas resumissem a vida que ele viveu. Virou-se para a rachadura, na parede. Ela ia do chão ao teto, com várias ramificações. Uma árvore no inverno. A fumaça vazava de cada centímetro da rachadura e não havia como bloquear ou cobrir tudo aquilo. Lionel fechou os olhos. O pensamento da própria morte o apavorou. Tem uma gaveta trancada aqui, disse Eustace. Uma gaveta trancada em uma casa abandonada. Esse será nosso último mistério. Vai me ajudar a resolvê-lo? Lionel foi até o companheiro e, juntos, chutaram a penteadeira até que ela se inclinou desajeitadamente para um lado e a gaveta pôde ser puxada para fora. Dentro havia uma caixa azul escura de papelão. Talvez seja uma chave, animou-se Lionel. Eustace fez um sinal negativo com a cabeça quando sentiu o conteúdo chacoalhar suavemente ao pegá-la. Chocolates, constatou ele, e levantou a tampa para confirmar sua hipótese.
Os doces haviam empalidecido com o passar do tempo, mas cada um tinha a forma de uma fruta, e o fato de não terem encolhido ou secado dava a impressão de estarem obscena e deliciosamente entumecidos dentro de seus compartimentos individuais. Você gostaria de um? Eles devem ter 20 anos. O rosto de Lionel mostrou repulsa. Eustácio colocou a caixa sobre a penteadeira e pegou um chocolate para si. Eu não o faria, disse Lionel. Isso pode fazer mal. Eustácio riu, como se Lionel tivesse feito uma piada, e mordeu o chocolate ao meio. Lionel observou o amigo comer, esperando algum comentário. Como não houve nenhum, ele falou com cansaço, talvez para preencher o silêncio. Eustácio, tenho que lhe dizer, fui eu que acendi a lareira lá embaixo. Eu esperava nos forçar a sair, de maneira que não pudéssemos terminar nossa investigação. Achei que isso aumentaria o mistério. Alguém deve ter me visto fazer isso e aproveitado a oportunidade para nos trancar aqui dentro. Alguém que nos quisesse mortos. Eu sei quem tentou nos matar, disse Eustácio, engolindo o resto do chocolate. Já resolvi o caso. Mesmo que estivesse prestes a morrer, Lionel Benedetti não conseguiu deixar de sentir uma pontada de ciúme. Ele se afastou do amigo e examinou os chocolates, avaliando se havia uma pista na caixa. Mesmo a uma curta distância, a cor estava embotada pela fumaça. Lionel não encontrou nada. Então, relutantemente, pegou um dos chocolates e deu uma mordida. Por dentro, o doce tinha gosto de cerejas azedas. Você ainda não acredita em fantasmas? Perguntou Lionel, tentando distrair o amigo para ter tempo de resolver o caso. Não, não acredito. E você, Lionel? Mesmo depois disso, Eustácio deu um sorriso irônico. Não está convencido agora de que a vida é cruel e sem sentido. Lionel foi até a janela e cuspiu o chocolate através da fumaça. Observou as nuvens cinzentas que se formavam do lado de fora. Agora mais do que nunca. Claro, Eustácio deu de ombros. Você espera voltar como um fantasma. Lionel fez um sinal negativo com a cabeça. Procurou nos bolsos e encontrou uma foto publicitária de si mesmo. Ele mantinha a foto ali para o caso de alguém lhe pedir uma. Fechou os olhos e deixou a foto cair da janela, como uma tentativa de preservar um pequeno fragmento de si mesmo. O ar fresco inflou os pulmões. Quando Lionel inalou em seguida, a fumaça invadiu-lhe o fundo do peito. Começou a tossir. Ele cambaleou até chegar ao lado de Eustácio. Minha cabeça está zonza. Não consigo pensar. Diga-me quem foi. Quem nos trancou aqui para morrer? Fui eu. O outro homem deu de ombros. Eu queria ter certeza de que ficaríamos aqui a noite toda, para resolver a questão para sempre. Assim sendo, tranquei a porta e me livrei da chave. Seremos resgatados pela manhã. Estaremos mortos até lá. Sim, por inalação de fumaça. Eu não sabia que você acenderia a lareira lá embaixo quando nos tranquei. Isso foi lamentável. O que houve com a chave? Lionel pegou pelas lapelas. Está fora de alcance, respondeu Eustácio. Eu a chutei por baixo da porta. Não está a mais de 4 metros de nós, mas não conseguimos chegar lá. Ele sorriu, como se isso fosse engraçado. Lionel foi até a porta e encostou a cabeça no chão. Conseguiu ver a chave, parada no segundo de vários degraus que desciam do sótão. Eustácio estava certo, estava fora de alcance. Lionel balançou a porta mais uma vez, mas estava tão grande e imóvel como antes. Era feita tanto de metal quanto de madeira. Seu idiota, disse Lionel ao se levantar. Você fez isso conosco. Eustácio esticou o braço para trás e tocou o espelho da penteadeira. Depois o inclinou para que Lionel pudesse se ver nele. E você também, falou, começando a tossir. Os dois morreram algumas horas depois. Àquela altura, a sala estava cheia de fumaça e eles começaram a tossir um catarro negro. Não havia lua e a noite estava escura. Ambos foram encontrados na manhã seguinte, com os punhos ensanguentados de tanto bater na porta. Entendo, disse Grant, voltando à realidade. Então Aron e Benedite são os suspeitos, assassinos, vítimas e detetives. Tudo combinado em um só. É outro caso limitante. Aqui, o diagrama de Venn é um círculo simples. Sim, falou Júlia. E não é nada parecido com a história que escrevi, que lemos juntos hoje de manhã. Você estava mentindo naquele momento e tem mentido para mim nos últimos 2 dias. Ainda vai negar, mesmo depois disso? Grant desceu da rocha escorregando e ficou na frente de Júlia, com as mãos nos bolsos. Faz alguma diferença se eu negar? Você parece convencida. Eu diria que as provas são avassaladoras. Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Então o que acontece a partir de agora? Quero que me diga a verdade. Depois, voltarei para casa. A publicação do livro está cancelada? É claro. Cancelada? Júlia concordou. O que esperava? Nosso acordo era com Grant e Miss Lister, e não com você. Você vai à polícia. Ela fez um gesto negativo. Eu não saberia por onde começar com uma acusação como esta. Além disso, não falo o idioma local. Assim sendo, suspirou Grant, não há sentido negar agora. Não sou Grant e Miss Lister e não escrevi essas histórias. Imagino que você queira saber quem eu sou. O sol passou por trás de uma nuvem e a clareira escura ganhou vida com o som dos pássaros.
Eu sei quem você é, disse Julia. Seu nome é Francis Gardner. O homem em frente a ela recuou contra a rocha. Como descobriu isso? Esta ilha tem uma memória, mesmo que você não tenha. E o velho dono do hotel em que estou hospedada ficou muito contente em conversar comigo hoje de manhã. Ouvi tudo a respeito dos dois estrangeiros que moravam juntos em uma cabana à beira-mar, perto da trilha que leva à igreja. Eram inseparáveis, até mesmo indistinguíveis, mas um dia um deles morreu. Ele não foi capaz de me fornecer um nome, mas vi a cigarreira na sua cozinha. E verifiquei as lápides no períbulo, por onde você anda todos os dias. Havia apenas um nome em inglês entre elas. Francis Gardner, com a data em que ele morreu escrita embaixo. Há 10 anos, aqui nesta ilha. Só que não era ele realmente, era? Francis negou. Foi Grant M. Selister. Embora, por assim dizer, Francis também morreu naquele dia. Não usei o nome desde então. Então quem é você? E qual a sua relação com o Grant? Eu era um matemático. Eu o conheci em uma conferência em Londres há muito tempo. Depois mantivemos contato. Ele estava em Edimburgo e eu, em Cambridge. Começamos como colaboradores, mas logo nos tornamos mais do que isso. Francis deu de ombros. O casamento de Grant era uma farsa, e um dia ele se mudou para cá a fim de fugir daquilo. Isso foi logo depois da guerra. Pensei um pouco e decidi segui-lo. Então vocês eram mais do que apenas amigos? Sim. Eu o amava. E ele me amava. E ainda assim, quando Grant morreu, você assumiu o nome, a identidade, sem dúvida, o dinheiro dele? Francis a olhou perspicaz. O que está insinuando? Estou fazendo a pergunta inevitável. Você o matou? Se matei o Grant? Não. Bom Deus, não. Não foi nada disso. Então o que aconteceu? 2 homens saíram do arvoredo, ambos com trajes sociais, embora o dia estivesse claro e quente. Diante deles, uma encosta gramada se estendia por mais ou menos 30 metros até a beira do penhasco. Depois disso vinha o mar frio e brilhante. O mais jovem colocou a mão no ombro do outro. Valeu a pena a subida, você não acha? Grant concordou com a cabeça. Vamos até a beirada então, já que chegamos até aqui. Ele começou a andar para frente. Francis seguiu, com a mão presa ao chapéu. O vento naquela altitude era imprevisível. Não muito perto, Grant. Precisamos de espaço para a toalha. Na outra mão, ele segurava uma cesta de vime, com uma toalha enrolada embaixo do braço. Grant observou brevemente o mar vivo e monstruoso, depois se voltou para o companheiro. Francis estava ocupado limpando a área, chutando as pedras colina abaixo. Ajude-me, disse ele ao se voltar para Grant. Francis segurou uma das pontas da toalha cor de pêssego e jogou a outra no ar. O vento pegou a extremidade e deu um nó na toalha. Por um momento, pareceu que Francis havia jogado um balde de tinta em Grant. Pegando a outra ponta, encontrando os cantos, Grant abriu a toalha. Juntos, conseguiram posicioná-la cuidadosamente em cima da grama e tiraram os sapatos para fazer peso nas extremidades. Em seguida, Grant se sentou de costas para o mar. Francis estava de frente para ele. Não quer apreciar a vista. Grant fez que não com a cabeça. Eu tenho a vista das árvores e um vislumbre da cidade. É a diferença entre nós, Francis. Gosto de olhar para as coisas que são minhas. Você gosta de ver o que está fora de alcance. Você me inclui nas coisas que são suas? O vento estava tão forte que ele teve que gritar e a pergunta soou retórica. Francis acrescentou. Você está com humor literário hoje. Grant franziu a testa. Está frio aqui. Francis enfiou a aba do chapéu embaixo de uma ponta pesada da toalha. Imediatamente o chapéu começou a se contorcer no vendaval, para cima e para baixo, como a tampa de uma panela de molho fervente. Ele tirou o paletó e ofereceu a Grant, e o tecido frágil foi quase arrancado deles quando a peça de roupa passou de uma mão para a outra. Grant enfiou os braços no paletó. Obrigado. Francis começou a colocar um pouco da comida sobre a toalha, um pote de mel e um pão. Ele arrancou a ponta do pão, depois pegou um ovo cozido da cesta e o colocou aos pés de Grant, pegando outro para si. Grant pegou o ovo e bateu com força contra a borda do relógio de pulso, depois começou a tirar a casca. Obrigado, disse ele. Comeram em silêncio. Enquanto Grant estava perto o suficiente da beira do penhasco para simplesmente jogar os pedaços de casca de ovo atrás de si e deixar que o vento os levasse para o mar, Francis depositava cuidadosamente os seus em uma taça de vinho vazia. Ele estava concentrado em retirar um fragmento especialmente pegajoso da ponta do dedo quando ouviu um estalo alto que veio de algum lugar atrás de si. A terra começou a tremer e a taça de vinho virou. Francis resmungou e endireitou a taça, como se fosse o fim da questão, mas o tremor foi seguido por um som áspero, horrível e ampliado que surgiu do chão embaixo dele. Francis ergueu o olhar incrédulo e percebeu o que estava acontecendo. Os últimos 2 metros do topo do penhasco estavam caindo para longe dele, em um só bloco, como o pedaço que ele havia partido da ponta do pão. E Grant estava caindo com a ponta do penhasco. Seu rosto mostrou apenas um instante de surpresa quando sumiu de vista. Francis pestanejou, lutando para compreender o que acabará de acontecer. A linha do penhasco agora corria diretamente embaixo do quadrado da toalha, dividida ao meio.
O pano ficou pendurado sobre a borda por um segundo, uma bandeira derrotada, até que o vento a ergueu novamente e a segurou no céu. Francis então pareceu compreender a situação e se projetou para a beira do penhasco. Ele ainda não vai estar caindo. Ele ainda não vai estar caindo. Esse foi o único e absurdo pensamento de Francis ao fechar os olhos e se inclinar. Mas o choque havia turvado a noção de tempo. Quando abriu os olhos, lá estava Grant, ainda caindo, girando em círculos no ar. Um par de sapatos e pontinho branco de um ovo cozido caíam ao lado dele, com o chapéu de Francis pairando no ar acima de sua cabeça. O rosto de Grant era uma imagem de terror cada vez menor. Será que os dois homens estabeleceram contato visual ou foi apenas um truque de perspectiva? As pedras caindo atingiram a água primeiro e romperam a superfície, de modo que Grant pareceu pousar um momento depois em uma almofada de espuma branca e macia. Foi uma incongruência chocante quando o corpo se partiu ao meio. Isso é horrível, disse Julia. Sim, foi devastador. Francis olhou para a árvore mais próxima, e seus olhos se recusaram a focar. Eles ouviram a queda das rochas lá da cidade, então não havia nada de suspeito em relação ao caso. Foi apenas um acidente, uma coisa bizarra. Contei à polícia exatamente o que havia acontecido, mas ou eles tiveram dificuldade em entender meu sotaque ou eu tive dificuldade em entender o deles. Porque, quando ouvi a respeito do incidente logo depois, foi Francis Gardner que tinha morrido tragicamente. E Grant M.C. Stack ainda estava vivo. Eu tinha deixado minha carteira no paletó. Entende, com meu nome e identidade. E o Grant estava usando o paletó quando morreu. Então, a polícia presumiu que o corpo dele era o meu. Eu ia corrigi-los, a princípio. Mas você pensou melhor? Tudo pareceu funcionar tão bem. Estávamos vivendo com o dinheiro de Grant, e eu não tinha nenhum que fosse meu. O tio dele mandava grana, mais ou menos a cada mês. Tudo o que Grant precisava fazer era escrever para o tio de vez em quando. Bem, eu era capaz de imitar a caligrafia dele bem o suficiente. Então você se tornou Grant M.C. Stack e continuei recebendo dinheiro. É o que o Grant teria desejado, tenho certeza disso. E quanto ao livro, Francis deu um olhar de arrependimento para Julia. Quando escreveu para mim dizendo que seu patrão havia encontrado o exemplar antigo de Os Assassinatos Brancos, se queria publicá-lo, a tentação foi avassaladora. O dinheiro do Grant não é muita coisa hoje em dia. Além disso, eu estava usando o nome dele por tanto tempo que parecia a coisa óbvia se fazer. E onde está o mal em ter algo que garanta a subsistência? Julia ignorou essa pergunta. Mas você nunca tinha lido as histórias antes? Não, esse era o único problema. Eu sabia que ele tinha escrito algumas, mas Grant não trouxe um exemplar de Os Assassinatos Brancos quando se mudou para cá. E nunca parecia inclinado a conseguir um. Acho que o fato de ninguém ter se disposto a publicá-lo foi uma fonte de sofrimento para ele. Em determinado momento, sonhou com fama literária e fortuna. Então você realmente achou que isso funcionaria? Sim, infelizmente sim. Francis cutucou uma pedra com o sapato. Vivemos juntos durante anos. Discutimos quase todo o trabalho matemático de Grant. E isso incluiu o artigo sobre romances de assassinato. Portanto, conheço as ideias matemáticas muito bem e pensei que poderia blefar o resto. Nunca imaginei que você se daria a tanto trabalho. Sim. Bem, Julia pegou a bolsa. Há muita coisa que você não sabe a meu respeito. Ela passou a alça por cima do ombro e limpou a poeira da base da bolsa. Eu só tenho uma última pergunta. Antes de ir, Francis concordou com a cabeça. O que é? Há apenas uma peça neste quebra-cabeça que eu não consigo entender. O assassinato branco. Porque Grant encheu o livro com referências a esse crime. Não há realmente nada que possa me dizer sobre isso? Francis deu de ombros. Nós nunca conversamos a respeito disso, mas conhecia o Grant e conheço o senso de humor dele. Francis coçou a nuca. Tenho quase certeza de que era uma piada. Grant era capaz de ser muito macabro às vezes. Seria bem a cara dele incluir todas aquelas referências como forma de se divertir. Quanto mais insensível, melhor. Grant era assim mesmo. Francis suspirou. Eu não procuraria por um significado mais profundo nesse caso. É apenas uma pista falsa. Entendo. Julia sorriu. Isso é um alívio, creio eu. Ela oscilou na beira da clareira, hesitando antes de falar novamente. Acho que esta é a última vez que nos vemos, Francis. Eu gostei mesmo de algumas das nossas conversas, mas gostaria de nunca ter conhecido você. E então Julia se foi. Capítulo 16. O primeiro final. 30 minutos depois, Julia Hart estava novamente subindo a escada escura que levava ao quarto de hotel. Ela entrou no cômodo de persianas fechadas com um toque de triunfo. O plano funcionou. Julia tinha definitivamente enganado o homem que estava tentando enganá-la. Como se estivesse comemorando, ela abriu as persianas que cobriam a janela e deixou a claridade entrar. Um quadrado perfeito de luz branca e pura apareceu na parede oposta. Lá fora, o mar azul onírico e os cubos brancos da orla estavam se tornando cheios de formas humanas. A parte mais quente da tarde havia passado e a vida estava voltando para a pequena cidade.
Ela deu 2 passos para trás, se afastou da janela e se sentou na cama. Os últimos dias a haviam exaurido. Recostou-se, tirou os sapatos e logo adormeceu, totalmente vestida, aninhada nos braços do sol. Júlia acordou 20 minutos depois e descobriu que esteve chorando. Já sentiu as linhas de sal se formando na pele. Ela pegou a ponta mais próxima do lençol de cima e a colocou sobre o rosto, com o triângulo de algodão branco pressionando levemente os olhos, deixando-a ali até que o sol secasse as lágrimas. Em seguida, Júlia se sentou. Em uma mesa ao lado da cama estava o exemplar encadernado em couro de Os Assassinatos Brancos. Ela o pegou e abriu em cima da coxa. O livro havia sido dado para Júlia havia cerca de 6 meses, em outro quarto de dimensões semelhantes, com uma cama e uma janela do mesmo tamanho. Embora, naquele caso, o céu estivesse cinzento e a única coisa que era possível ver do lado de fora fosse um pombo empoleirado em um poste de luz. A mãe dela estava morrendo naquele quarto, na pequena casa no país de Gales onde Júlia havia passado a infância. Ela se sentou ao lado da mãe, segurando sua mão. Há uma coisa que você precisa saber. A respiração da mulher mais velha se agitou e falhou. Depois de uma vida inteira fumando, os pulmões finalmente estavam falhando. Por favor. Ela apontou para um livro despretensioso, em uma prateleira ao lado da cama, e Júlia se aproximou para pegá-lo. Era um volume fino chamado Os Assassinatos Brancos. Estava encadernado em couro, mas ela reconheceu as páginas grossas e as margens largas como indicativos de publicação independente. A própria Júlia era escritora, com 3 romances na carreira. Quando entregou o livro, a mãe ergueu a capa e passou o dedo indicador amarelo sobre o nome do autor, impresso junto ao título. Grant M. Selister. A mulher mais velha tossiu. Esse homem é seu pai. Lágrimas vieram aos olhos de Júlia naquele momento. Sempre ouviu que o pai tinha morrido durante a guerra, quando era uma criança pequena. Ele ainda está vivo? A mulher mais velha fechou os olhos. Não sei. Pode ser que esteja. Então onde ele mora? Desculpe. A mãe fez um gesto negativo com a cabeça. Ele nos deixou quando você era muito pequena. Ela apertou a mão da filha. Ele provavelmente não vai querer vê-la. Em silêncio, Júlia levou em consideração o que ouviu e depois respondeu tão baixinho que a mãe não poderia ter captado. Não sei se vou dar a ele alguma escolha. No dia seguinte ao funeral da mãe, ela elaborou um plano. Júlia conhecia o suficiente sobre ficção policial para ser capaz de criar a carta de uma editora especializada, expressando interesse na antiga coletânea de histórias de Grant, Os Assassinatos Brancos. Ela deu a si mesma o título de editora e assinou com o nome do meio, Júlia. Os outros detalhes vieram com bastante facilidade. Vitor e Leônidas eram os nomes de seus 2 gatos, enquanto a editora Tipo Sanguíneo era uma simples piada. Depois de algumas semanas, Grant escreveu de volta perguntando sobre dinheiro. Ela respondeu usando o nome de Vitor e prometeu ao escritor tudo o que ele quisesse, se ao menos concordasse em conhecê-la. Grant sugeriu que Júlia fosse para a ilha. Então, ela mandou digitar o livro em forma de manuscrito e partiu em viagem. Júlia observaria Grant por alguns dias enquanto ambos trabalhavam juntos, e então decidiria o que fazer, se iria embora ou se confessaria tudo. E foi assim que ela acabou ali, deitada na cama de um quarto de hotel escuro, depois de descobrir que o pai estava morto havia 10 anos. Júlia abriu a primeira página de Os Assassinatos Brancos, se passou o dedo pelo nome dele, Grant M. Selister, e percebeu, com uma sensação esmagadora de decepção, que não estava mais perto dele agora do que quando o viu pela primeira vez. Ela nunca iria encontrá-lo e nunca iria conhecê-lo, exceto por meio dessas histórias. Pelo menos, Júlia entendia agora porque eles abandonara e viera morar nesta ilha. Não era para escapar de uma filha indesejada, como Júlia temia que pudesse ter sido. Era para viver abertamente com outro homem. Esse mero consolo teria que bastar. Um bando de gaivotas pousou em um telhado próximo e a demoveu daqueles pensamentos. Ela fechou o livro e colocou a palma da mão em cima dele. O couro verde escuro era quente ao toque. Então Júlia se recostou e ouviu o som das gaivotas. Parecia que elas estavam passando por um sofrimento terrível. Capítulo 17. O segundo fim. A adrenalina conduziu Francis naquela conversa final com Júlia, e logo depois que ela o deixou, sentado sozinho na clareira, no meio da colina. Ele voltou sozinho para a cabana, bebeu um grande copo de gin e foi direto para a cama, exausto. Eram 3 da tarde. Francis dormiu por 12 horas e acordou cedo na manhã seguinte, quando a ilha estava no seu momento mais frio e escuro. Ele sonhou com Grant, levando a vida no fundo do mar, o homem que Francis amou, sentado debaixo d'água e olhando em silêncio para os peixes que passavam. A pele retalhada ao redor das feridas parecia um coral. Francis ficou feliz por ter acordado. Ele se levantou da cama e se sentou na varanda da casa com uma xícara de café. Pensou no que faria em relação ao dinheiro, agora que o livro não seria publicado. Ele se virou e olhou para a pequena cabana de madeira, onde havia se sentado com Júlia 2 noites antes. Era quase visível ao luar, a 400 metros na praia.
A cabana estava cheia de coisas que ele não usava mais. Certamente havia algo lá que pudesse vender. Francis fechou os olhos e terminou o café. 2 horas depois, o sol estava nascendo e ele saiu para caminhar pela costa, assobiando sozinho. Aquela hora da manhã, era impossível acreditar que seria um dia quente. Parecia que o verão havia terminado durante a noite. Francis decidiu economizar tempo e cortar caminho pela curva suave da praia. Ele tirou os sapatos e os segurou nas mãos enquanto entrava na água fria e rasa. Parecia que estava andando no gelo. Poucos minutos depois, Francis chegou ao trecho de areia em frente à cabana e deixou os sapatos caírem das mãos. Abriu as 2 portas de madeira ao máximo. Não havia luz no interior e o barco estava diante dele em silhueta. Se eu ficar desesperado, pensou, sempre há a possibilidade de vender o barco. Francis passou pelo nariz ao estilo de desenho animado do barco até chegar a uma pilha de caixas velhas de papelão escondida atrás dele. Como estava escuro lá atrás, mesmo com as portas totalmente abertas, pegou a lamparina antiga que estava pendurada no teto e a encheu com uma pequena lata de querosene. Ele acendeu o pavio e equilibrou a lamparina na lombada virada do barco. Depois se ajoelhou e começou a examinar as caixas. A primeira estava cheia de livros. Isso não foi surpresa para Francis. Ele tinha olhado a caixa no mês anterior, em busca de um exemplar de Os Assassinatos Brancos, mas agora se perguntava se algum dos volumes teria valor monetário. Francis escolheu alguns aleatoriamente, mas a visão dificultou a leitura dos títulos e ele logo desistiu, frustrado. A caixa seguinte estava cheia de instrumentos musicais, a maioria deles quebrada. Uma rabeca, um tambor e um alaúde sem cordas. Grant tinha insistido que os consertaria algum dia, mas nunca encontrou tempo. A terceira continha equipamento de pesca, em bom estado. Francis voltaria a essa caixa mais tarde. A quarta estava repleta de várias bugigangas, um telescópio, um castiçal e vários baralhos de cartas. A quinta caixa o fez parar. Francis havia se esquecido dela, embora já tivesse vasculhado ali algumas semanas antes. Era uma caixa com a papelada de Grant, junto com várias anotações manuscritas. Algumas delas deviam ter 30 anos. Não havia nada ali sobre os assassinatos brancos, nenhum primeiro manuscrito ou anotações estruturais, e nada de qualquer valor, obviamente. Então ele se lembrou de algo. Hesitante, Francis passou a ponta do dedo pela lateral da pilha amarelada até sentir a borda dura de uma folha de cartão. Ele a puxou para fora e a ergueu diante da luz. Era uma fotografia em preto e branco, recortada das páginas de uma revista e colada em um quadrado branco de papel cartão. Uma fotografia grande de uma jovem. Francis não a reconheceu, mas ela era muito bonita e parecia que poderia ter sido uma atriz. No canto inferior direito havia um emaranhado de linhas pretas, escritas em nanquim espesso e escuro, que ele havia considerado ilegíveis anteriormente. Mas agora Francis conseguia enxergar claramente que elas formavam o nome Elizabeth White. Então não foi uma coincidência e Grant realmente batizou o livro com o nome dela. Ele virou o papel cartão e descobriu que havia uma anotação escrita no verso, em tinta esmaecida de caneta azul. Se não conhecesse a caligrafia dele tão bem, Francis não teria sido capaz de ler de maneira alguma. Amshad Health, 24 de agosto de 1940. Sua última assinatura. Uma das portas da cabana se fechou e a sombra repentina caiu sobre o quadrado branco, escondendo aquelas palavras de vista. Francis deixou o pedaço de papel cartão cair no chão e se levantou com dificuldade ao se recuperar do susto. Tropeçou para trás, bateu no barco. Toda a embarcação estremeceu. A lamparina de óleo escorregou de onde estava em cima do casco e caiu dentro da caixa de papéis, que imediatamente pegou fogo. Foi uma calamidade tão organizada e autocontida que, de início, Francis só conseguiu ficar parado, vendo a caixa queimar. Então, à nova luz daquela fogueira em miniatura, ele viu a anotação iluminada mais uma vez. As palavras ainda estavam lá e a data não havia mudado. 24 de agosto de 1940, o dia do assassinato branco. Se ela assinou a fotografia naquela data, Grant deve ter estado com a mulher pouco antes de ela ser morta. Levando aquilo em consideração com todo o resto, o título do livro, as pistas nas histórias, era demais para ser uma coincidência. Grant, o que diabos você fez? Francis se ajoelhou novamente, pegou a fotografia, dobrou e guardou no bolso de trás. Um círculo negro e quente estava se espalhando pela lateral do barco no ponto mais próximo das chamas. Ele viu e começou a entrar em pânico. Como a metade inferior da caixa de papelão ainda não havia queimado, Francis a empurrou com o pé descalço para longe do barco, atravessando a cabana até a porta entreaberta. A seguir, ele se abaixou, pegou a caixa e a jogou na direção do mar. Quando ela quicou na areia um momento depois, a coisa toda pareceu explodir em uma nuvem de fragmentos incandescentes. Cinzas faíscas choveram na praia. Francis tropeçou para a frente, com os pulmões cheios de poeira negra, e parou diante do par de sapatos vazio. Ainda estavam onde ele os havia soltado, em formação perfeita, lado a lado na areia. Francis sentiu que quase podia ver o fantasma de Grant parado ali, esperando para cumprimentá-lo. Grant, disse ele, estendendo o braço para agarrar a mão invisível e caindo de joelhos. Então você realmente matou a mulher?
Ele tirou a fotografia do bolso das calças e examinou mais uma vez à luz do dia. A cola havia derretido com o calor do fogo e a imagem impressa estava saindo da base do papel cartão. Havia uma carta manuscrita escondida entre as duas camadas. Francis tirou a carta do esconderijo e começou a ler. Caro professor Michelister, a letra era caprichada, mas tão pequena que ele teve que apertar os olhos. Meu nome é Elizabeth White. Francis ficou tenso. Não nos conhecemos, mas talvez você tenha me visto no palco ou assistido a uma das minhas peças. Tive a sorte de assistir a palestra que deu sobre ficção policial em Londres no ano passado, na Sociedade Real de Literatura. Achei uma palestra muito inspiradora. E espero que perdoe a audácia, mas estou enviando os frutos dessa inspiração, caso você queira lê-los. Escrevi 7 histórias de romance de assassinato com base nas suas ideias. Elas cobrem vários personagens e cenários, mas cada uma demonstra uma permutação diferente de ficção policial, para usar o seu termo. Espero publicá-las como uma coletânea. Os Assassinatos Brancos, de Elizabeth White. Perdoe o título egocêntrico, não consegui pensar em um melhor, mas imaginei que você pudesse ler as histórias e me dizer o que pensa. É minha primeira tentativa de escrever algo desse tipo. Talvez possamos nos encontrar e conversar a respeito delas, se estiver disposto a me deixar pagar-lhe uma bebida. Seja delicado, porém, você é a primeira e única pessoa para quem mostrei as histórias. Muito agradecida, Elizabeth White. As duas últimas palavras coincidiam com a assinatura na fotografia. Francis amassou a carta em uma bola e a jogou no mar. Ele pegou os sapatos, um em cada mão, e gritou em desespero. Grant, como você pôde? Francis colocou a cabeça entre as mãos. Os 2 sapatos se tornaram um cômico par de chifres. Você matou a mulher só para roubar aquelas histórias? Francis imaginou Grant com a vaidade ferida pelo sucesso dela. Ele deve ter convencido Elizabeth White de alguma forma a trazer o manuscrito original para o encontro. Em seguida matou e levou o manuscrito consigo. As inconsistências nas histórias, apontando para os detalhes do crime, devem ter sido inseridas posteriormente. Francis sabia que acrescentar aquelas pistas às histórias teria divertido Grant imensamente, sabendo que ninguém as compreenderia, exceto ele mesmo. Será que Grant manteve o título original pelo mesmo motivo intragável? A maré estava avançando para a terra firme a cada minuto que passava. Francis olhou para o mar e viu que uma onda enorme vinha em sua direção. Ela quebrou alguns metros antes de chegar à costa e cobriu até a altura dos cotovelos. A água estava gelada. Como você pôde? O fogo atrás dele havia acabado de queimar. Mas dentro do terno branco encharcado, Francis parecia um boneco de neve, já começando a derreter. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura! Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.